Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna, volume 10, 25 de julho de 1927. A capital imperial, qualquer época em que heróis sejam necessários, está fadada a ser um período de infortúnio. Cão, por exemplo, é aclamado por muitos como um líder brilhante que tirou a China de tempos difíceis. A lenda de seus triunfos é, no mínimo, uma história e tanto. Mas o que acontece quando seu legado é examinado sob uma perspectiva diferente? Digamos, pela ótica de um camponês que viveu como súdito da dinastia Han. Se tivessem a opção, escolheriam viver de bom grado os tempos turbulentos que permitiram a Cão gravar seu nome nos anais da história? Certamente a maioria das pessoas preferiria a estabilidade que ele proporcionou a muitos que viveram sob o domínio da dinastia Han após sua ascensão ao poder. Na ausência de problemas que exijam intervenção heroica, simplesmente não há necessidade de um herói. Naturalmente, o inverso também é verdadeiro. A única razão pela qual as pessoas gritam é porque há algo pelo qual gritar. O mesmo se pode dizer do Império. Seus cidadãos se uniram por uma causa comum, a Imate. O Império enviou a cada um de seus territórios o chamado às armas. A serviço dessa causa unificadora, nada poderia substituir a incessante propaganda oficial do Império, que levava seu povo a acreditar em mentiras ainda mais perigosas. Essencialmente, não havia fim à vista para a guerra sem que o Império se unisse. Tânia von Degureschaf, tenente-coronel do Exército Imperial, acredita, sem sombra de dúvida, que há muito mais apelos à unidade do que jamais poderíamos atender, e a unidade que poderia ser encontrada é muito menor do que a necessária. O delicado equilíbrio entre oferta e demanda foi destruído. Qualquer pessoa racional e lógica que acredite na integridade do mercado ficaria furiosa com o atual estado de desequilíbrio. Já não estamos numa posição em que possamos deixar o livre mercado determinar o que é certo. Essa sensação de impotência é acompanhada por um suspiro que Tânia não consegue conter. Uma contradição insuportável está se formando dentro dela. O mercado ideal é um mercado racional, gerido sob a supervisão racional de pessoas racionais. No que diz respeito ao capitalismo, a integridade do mercado precisa ser tão absoluta quanto um dos 10 mandamentos. Consigo compreender o conceito de racionalidade limitada. Também reconheço que a racionalidade tem limites. Mesmo levando isso em consideração, é preciso respeitar a supremacia da racionalidade como modelo. Mas nossa, como é incrível a realidade deste mundo. Aqueles que alardeiam seu desejo de paz não têm a menor ideia do que realmente querem comprar. O império é uma quimera. O exército deseja paz, o governo deseja paz, o povo não deseja nada além de paz, e ainda assim, é inacreditável a quantidade de sonhos diferentes que cada um nutre enquanto está deitado na mesma cama. A confusão que o império criou para si mesmo traz um sorriso mórbido ao rosto de Tânia. O exército imperial é um instrumento de violência subordinado ao Estado-nação conhecido como império. Portanto, em termos de sua relação principal agente, o exército imperial tem apenas que cumprir a versão de paz do império. A questão é que o império não quer a paz. O que ele quer é a vitória. Será que o país deseja a vitória para obter a paz a partir do atual acordo de armistício? Não. Uma vitória para criar reconciliação como caminho para a paz? Não. Uma vitória para satisfazer o império? Não. A vitória que eles desejam nada mais é do que vencer por vencer. Já não faz sentido nenhum. Usar fogo para combater fogo pode ser logicamente correto, dependendo de como fogo é utilizado. Mas enviar um tanque em vez de um caminhão de bombeiros todas as vezes é um erro colossal. Dá vontade de gritar. É óbvio que eles perderam completamente de vista o objetivo. E chamam isso de país? Não havia estratégia nenhuma nisso tudo. A máquina de guerra simplesmente avança descontroladamente para sua próxima batalha. Embora a completa falta de estratégia do Império devesse ser o foco central da minha preocupação, estou totalmente surpreso com a maneira direta com que nos encaminhamos para uma violência mais explícita. Isso pode não fazer sentido para aqueles de vocês que vivem em tempos de paz no mundo moderno. Deixe-me explicar. Digamos que você foi contratado para gerenciar uma loja de uma rede de fast food. Vamos chamá-la de Reich S. Um dia, por algum motivo, os donos da rede e seus acionistas aparecem e instruem você a maximizar os lucros o mais rápido possível, sem dizer mais nada. Eles têm plena confiança de que o Reich S vai decolar, mas não tem nenhuma outra informação para oferecer, nenhum plano, nenhuma meta e nenhuma direção. Eles também não lhe concedem nenhum orçamento adicional ou autoridade sobre a gestão da loja. Caso a operação falhe, serão os funcionários que se encontrarão em apuros. Como puderam atribuir tal tarefa aos seus funcionários sem qualquer orientação? Nenhum trabalhador conseguiria trazer sucesso à sua empresa nessas condições impossíveis. Em termos simples, é exatamente isso que o Império faz quando exige a vitória de seu povo. Qualquer funcionário daquela lanchonete com um mínimo de bom senso começaria imediatamente a procurar um novo emprego. Não é como se os funcionários vivessem para a empresa. Eles só trabalham lá para pagar as contas. Por que eles deveriam jurar fidelidade a uma rede de restaurantes? Quem em sua consciência faria uma coisa dessas? Praticamente todo ser humano com cérebro pode concordar com o que foi dito acima. No entanto, algumas organizações operam sob a premissa de que seus membros são inseparáveis do grupo. Essa miragem de unidade é a essência do que é uma nação, e é plenamente capaz de iludir até mesmo os cidadãos mais inteligentes, mais civilizados e mais instruídos. Amor e ódio, bem e mal. Ou a maior e mais perversa criação da raça humana, a concepção moderna do Estado-nação. Para Tânia, o poderoso Leviatã da parábola teria sido o inimigo mais simpático. É trágico, na verdade. A versão do Leviatã do Império é uma quimera com 3 cabeças. É um sistema com 3 ramos.
A família real e o parlamento ditam o prestígio e a tradição, os burocratas garantem o funcionamento contínuo da nação, e o exército imperial impõe firmemente a vontade dos outros dois ramos. O exército, os burocratas e os políticos formam sua própria confusão. Essa confusão serviu como a palavra de Deus durante o alvorecer desta nação. Apesar disso, aliás, precisamente por causa disso, os fundadores da nação acabaram cometendo um único erro elementar. Na visão de Tânia, seus antecessores eram sábios e racionais. Foi isso que tornou o erro deles inevitável. O erro deles? Depositar muita coisa nas mãos dos seus sucessores. Veja bem, pessoas inteligentes muitas vezes partem do princípio de que seus sucessores serão tão sábios e capazes quanto elas. A permanência do sistema em que suas três cabeças trabalham juntas para torná-lo o mais robusto possível é incondicionalmente definida pelo sistema imperial como um dado adquirido para excelentes recursos humanos. Deixado à própria sorte, um sistema que atenda a esses requisitos deverá se tornar a nação mais poderosa do mundo. Felizmente e infelizmente para os escalões posteriores do império, os três líderes de fato perseguiram seu único propósito durante sua ascensão meteórica ao poder. O conhecimento e as tradições institucionais estabelecidas por seus antecessores estavam fora do alcance do império, mas os grilhões que o oprimiam também eram leves. A Quimera então buscou superar suas deficiências com um sistema que dependia do talento e da motivação de indivíduos que, por sua vez, para o bem ou para o mal, supervisionaram sua ascensão ao status de superpotência. Como resultado, cada um dos três líderes começou a perseguir seus próprios objetivos. Isso só pode terminar de uma maneira: cada uma das cabeças acredita inconscientemente que é o cérebro que move o único corpo compartilhado e, portanto, cada uma tenta puxá-lo em sua própria direção. É um caso clássico de gente demais dando palpite na cozinha. O que o país precisa neste momento é de união. O império não pode se dar ao luxo de desperdiçar nem um pouco de tempo ou recursos em lutas internas, considerando o número de frentes de batalha em que está travando guerras. Tânia não é a única que pensa assim. Qualquer soldado racional lutando pelo exército imperial teria a mesma percepção fria do que está acontecendo. Tânia lamenta para si mesma o infortúnio da situação. O exército é a única organização que possui unidade. Para ser justo, essa unidade se estende apenas ao âmbito da guerra. Visto de um ângulo diferente, o exército manteve sua santidade ao se tornar uma organização independente que existe dentro do império, em vez de agir como um membro dele. O que acontece quando cada cabeça da nossa quimera tenta assumir o controle absoluto sobre a sua própria parte do corpo? Cada parte se dividirá, se fragmentará e seguirá seu próprio caminho. Cada um deles clama por união, mas nenhum dos líderes demonstra qualquer intenção de cooperar. O povo pode estar unido, mas a besta certamente não está. Isso pode ser suficiente em tempos de paz, mas um país que consiga prosperar sob tal governo em tempos de adversidade não existe em lugar nenhum. Isso representa um dilema para os soldados que são patriotas fervorosos. Os invasores estrangeiros precisam ser recebidos com união. Isso é um fato. A questão é, o que constitui a unidade? Essa quimera tem cabeças demais. Esse tipo de governança é algo que o exército detesta. Quando se trata de elaborar estratégias, quanto mais cabeças, melhor. A questão é que, uma vez definido um objetivo único, só pode haver uma pessoa no comando. A cadeia de comando precisa ser absoluta para evitar qualquer confusão e eliminar o caos. Do ponto de vista puramente militar, esse princípio fica ainda mais evidente. É imprescindível que as batalhas sejam travadas como um todo coeso e não de forma fragmentada. Uma segunda cadeia de comando nada mais é do que combustível para a confusão, quanto mais uma terceira. Isso deveria ser dolorosamente óbvio para qualquer um que se dê ao trabalho de estudar como o Império sobreviveu por tanto tempo em uma guerra travada contra o mundo. Um simples olhar para o grandioso tratado que une os exércitos da Federação e da comunidade é apenas mais uma confirmação dessa verdade autoevidente. Um exército dividido não passa de uma ralé. Mesmo que haja uma grande horda deles, infligir-lhes um golpe esmagador é uma tarefa simples. Quando 100 soldados precisam enfrentar uma força 2 vezes maior em batalha, as chances de vitória, apesar da desvantagem numérica, são mínimas. No entanto, se esses mesmos 100 soldados lutarem em 20 batalhas separadas contra 10 soldados de cada vez, então não há dúvida de que a força de 100 sairá vitoriosa. Esse senso comum é incutido em todos os comandantes militares desde muito cedo. Quase todos que já pisaram em um campo de batalha aprenderam essas regras por experiência própria. É essa linha de pensamento que leva a tenente-coronel da magia aérea, Tânia von de Gureschaff, à situação em que se encontra agora, encarando o teto com frustração. O exército está unido. Só espero que o mesmo possa ser dito da nação. Portanto, temos 3 cabeças em um único corpo. Eis uma pergunta. Qual é a maneira mais rápida de sair desse impasse quimera? Eles estão tentando justificar suas ações com base na necessidade. A primeira solução que vem naturalmente à mente é a cirúrgica. Você poderia simplesmente cortar as 2 pontas extras. Infelizmente, essa forma de pensar é simplista demais. Mesmo que a cirurgia pudesse ser concluída com sucesso, seria uma piada de mau gosto se o paciente morresse logo em seguida. Só um tolo tentaria uma façanha dessas. Infelizmente, o exército imperial não carece de tolos que não têm a menor ideia do que estão fazendo fora de sua área de especialização. Além disso, esses tolos só aprenderam a realizar cirurgias. Na verdade, eles nunca aprenderam a encontrar qualquer outro tipo de solução. A questão cortar ou não cortar, nunca lhes ocorre. Se eles ao se depararem com um problema, sua reação natural é sacar suas baionetas e realizar uma cirurgia. É simplesmente uma questão de quando e onde eles operam, não se irão operar.
Talvez o pior de tudo seja que chega a ser admirável a competência com que realizam cirurgias eletivas. Considere um general de alta patente como o Tenente-General Rudersdorf. Tânia não tem dúvidas de que ele é perfeitamente capaz de tal coisa. Embora seja doloroso criticá-lo, assim como o restante da cúpula militar, por serem míopes, é um fato que eles são incrivelmente bons em conduzir guerras. Bons demais. É evidente que a inteligência deles não deixa a desejar. Todos os que se tornam oficiais de Estado-Maior passam por uma série de avaliações rigorosas que examinam sua crueldade, seu poder de cálculo e, principalmente, sua maldade, avaliações rigorosas pelas quais Tânia ainda não passou. Fica claro que o tenente-general sempre considera a remoção cirúrgica como uma opção. O pensamento não surgiria a menos que fosse necessário. Mas Tânia estremece ao ter uma possibilidade aterradora lhe ocorrendo. Pessoas como o tenente-general não agem de acordo com seus desejos pessoais, agem para fazer o que precisa ser feito. Em outras palavras, os tipos de erros que acabam selando o destino de uma empresa falida costumam ser cometidos por funcionários exemplares e extremamente leais. O que poderia ser mais deplorável do que ser arrastado para o fundo do poço pela agonia de uma organização que tenta se reerguer? O que nos leva ao presente. Já passou da hora de Tânia von Degureschaf pegar seu patriotismo e jogá-lo na lata de lixo mais próxima. Claramente já não tem mais utilidade. Isso é ridículo. Será que ela está recebendo o suficiente para isso? Absolutamente não. Será que ela deveria compartilhar o destino miserável de seu país condenado? Só de cogitar essa ideia já é absurdo. Não há razão para que ela tenha que fazer um trabalho que está claramente acima de sua posição e nível salarial. Isso sim é ética trabalhista. Insuficiências no sistema militar, falhas estruturais das instituições estatais e, pior de tudo, a perda de qualquer chance de salvar a situação estratégica. As únicas opções restantes são praticamente inviáveis. Atualmente o Império é como uma empresa que mal consegue sobreviver mês a mês, e Tânia é uma de suas funcionárias leais. As pessoas que fazem um bom trabalho precisam receber recompensas proporcionais. Outra forma de ver isso é que o dinheiro é o verdadeiro sinal de fé e sinceridade. Como conceito ou ideologia para estruturar uma sociedade, é perfeitamente razoável. Tânia também não tem problema nenhum em cumprir seu contrato. Este contrato social, contudo, só é legítimo se puder garantir emprego estável e remuneração compatível. Agora que ficou claro que o navio do exército imperial é, na verdade, o Titanic, existe algum motivo para ela ter que ficar a bordo? Se quiser sobreviver, a única opção é correr como uma louca para os botes salva-vidas. Esta é a prancha de Carneades em ação. Para concluir, chega para mim por aqui, parece que chegou a hora de mudar de carreira. Tânia não sente absolutamente nenhum remorso por partir, mesmo que isso seja considerado deserção. É natural abandonar um barco que está afundando. E tão importante quanto isso é garantir um caminho para a aposentadoria. 26 de julho de 1927, Gabinete do Estado-Maior Imperial. Os seres humanos são criaturas condicionadas por suas experiências e pelo ambiente em que vivem. Independentemente do conhecimento que possuam, ninguém pode transcender essa lei natural. Considere, por exemplo, um belo dia ensolarado. Através do filtro da guerra, até mesmo esse belo céu pode se reduzir a uma cobertura de nuvens baixas e se tornar motivo de preocupação. É impossível aceitar o mundo como ele se apresenta. Os seres humanos são animais sociais. Não têm outra escolha senão fechar os olhos para aceitar a realidade. Isso é ainda mais verdadeiro para membros de uma sociedade com suas próprias regras e regulamentos. Qualquer pessoa que faça parte de uma organização acabará por personificar a cultura dessa organização. O coronel Lergen não foi exceção a essa regra. Ele reconhecia isso melhor do que ninguém. O homem sabia perfeitamente o que significava ser um oficial superior do Estado-Maior-General. Para seu grande desgosto, essa consciência só se aprofundava sempre que ele tinha que se encontrar com alguém de fora de seu círculo social. Ele caminhou pelos corredores familiares do gabinete do Estado-Maior enquanto se dirigia à sala de conferências. Um sorriso irônico surgindo espontaneamente ao pensar na reunião que se aproximava. Foi realmente estranho. Para travar uma guerra, são necessárias duas partes, e quando se trata de pôr fim a ela, a negociação é uma parte inevitável do processo. Não é como se o Estado-Maior pudesse, sozinho, acabar com a guerra. Apesar disso, o Ministério das Relações Exteriores e o Estado-Maior estavam prestes a se reunir pela primeira vez. Até então, os militares e o Ministério das Relações Exteriores haviam se ignorado em grande parte. Essa tendência mútua de se evitarem sob a suposição de que cada filial deveria gerir os seus próprios negócios resultou num desperdício colossal de tempo precioso, tempo que fora comprado com os corpos de jovens soldados. O fato de terem se passado anos antes que essa reunião fosse finalmente marcada era nada menos que um pecado. Para o bem ou para o mal, o representante do Ministério das Relações Exteriores apareceu na hora marcada e chegou antes do coronel Lergen, que é muito pontual. É um prazer conhecê-lo, coronel. Eu sou. Sua reputação precede, conselheiro Conrad. Fico feliz que tenha feito a viagem até aqui. O homem de terno estendeu a mão para Lergen, que estava no meio de uma saudação. Ele percebeu a oferta tardiamente e esboçou um sorriso um tanto forçado antes de abaixar a mão para retribuir o gesto. Eles trocaram um aperto de mãos em vez de saudações. Foi um gesto social simples, mas desconcertou Lergen. O aperto do homem era tão incrivelmente frouxo que ele teve que se controlar para não estremecer. Não era a mão de um homem que alguma vez tivesse segurado uma ferramenta, muito menos uma arma. Esse homem fraco teve sorte de nascer no império de hoje. Não era hora para tais pensamentos ociosos. Lergen balançou a cabeça e fixou os olhos no homem à sua frente. O que ele viu foi um homem bonito e de aparência honesta. À primeira vista, seu interlocutor parecia um pouco mais velho do que ele, jovem demais para ser conselheiro do Ministério das Relações Exteriores Imperial. Devo pedir desculpas, pois todos os meus antecessores foram exonerados. Ah,
Sou eu quem deveria pedir desculpas. Será que minha expressão facial revelou meus pensamentos? Sim, aconteceu. Bem, talvez seja também porque é um assunto um pouco delicado para mim. O conselheiro Conrad esboçou um leve sorriso nesse momento. Tenho plena consciência de que sou muito jovem para o meu cargo atual. Talvez eu esteja ultrapassando um limite ao mencionar isso, mas o senhor não está em uma situação semelhante? O senhor é muito jovem para ser coronel no Estado-Maior, não é? Você ficaria surpreso com a rapidez com que um homem pode subir na hierarquia em tempos de guerra. Não sei se você está ciente disso, conselheiro Conrad, mas não é incomum que recrutas recém-saídos da academia militar se tornem tenentes e tenentes-coronéis assim que chegam ao campo de batalha. Sangue novo é sempre bom em uma organização. O conselheiro esfregou o queixo de forma brincalhona enquanto fazia uma piada. Podemos deixar os velhos rabugentos jogando cartas. Ele estava claramente se referindo aos seus superiores no Ministério das Relações Exteriores. Pelo que parecia, seu local de trabalho era um ambiente estressante para os membros mais juniores como ele. O coronel Lergen percebeu que provavelmente estava ali desabafando. Muito bem, coronel, vamos ao que interessa. Estamos ambos no mesmo barco. Precisamos resolver a bagunça que nossos antecessores nos deixaram. Espero que possamos trabalhar bem juntos. Lergen começava a ter esperança de que aquele conselheiro finalmente faria a sua parte. Embora ainda tivesse dúvidas se o homem realmente entendia a dimensão do problema em que se encontravam. O fato de ele não repetir jargões batidos como um disco riscado era um bom sinal. Essa é uma opinião bastante mordaz que você tem. Ou, será que é por isso que você me agraciou com a sua presença hoje? Você está me dando esperança de que mudanças estejam a caminho. Mudanças? Como representante das Forças Armadas, nada me daria mais prazer do que trabalhar em estreita colaboração com o Ministério das Relações Exteriores. Embora o coronel não esperasse honestamente que muitas mudanças ocorressem em breve, ele foi surpreendido. O conselheiro acenou com a cabeça, demonstrando indiferença. Afirmativo. O que? Estou dizendo que o senhor está correto, coronel Lergen. Somos apenas servos do poderoso império. Somos apenas engrenagens na máquina que mantém a tríade de aço funcionando. O governo, a burocracia e o exército. Um leve sorriso irônico adornou seu belo rosto, e havia um fervor evidente em seu tom de voz, insinuando o desprezo que se escondia sob a superfície. O estado de estagnação em que nos encontramos hoje é resultado do nosso isolamento uns dos outros. Agora que percebemos nosso erro, é natural que mudemos de rumo. Estou errado? Não, concordo. O conselheiro sentado à sua frente começou a demonstrar sua animosidade com um sorriso. É bem simples, na verdade, para que você não seja tolo. Infelizmente, nossos respectivos, os ramos do império pensam que apenas os outros são tolos, um dueto de ingenuidade e ignorância. Ele zombou, seu tom ficando cada vez mais raivoso, como se quisesse enfatizar o quão vergonhosa a situação havia se tornado. O homem era incapaz de esconder a pura fúria que sentia. Nos afastamos muito da sábia tríade que supostamente forma a base do império. Estou errado? Era exatamente isso que afligia o império naquele momento. Lergen não pôde deixar de concordar com o homem. O exército imperial adotava o raciocínio militar? Essa era a única linguagem que conhecia. O Conselho Imperial, a família imperial e o governo não se importavam com nada além da opinião pública. E como resultado, a organização burocrática que mantinha o império funcionando simplesmente continuava a defender a preservação do status quo. As três engrenagens deixaram de se encaixar. Para completar, cada engrenagem acreditava ter a missão de maior prioridade. O disfuncional alto comando supremo está além da salvação. Bem, ninguém é inocente quando se trata da nossa situação atual. Nesse sentido, devo deixar claro que acredito que o gabinete do Estado-Maior tem a maior responsabilidade. O coronel Lergen permaneceu em posição de sentido, agindo como se estivesse levando a crítica a sério. O que o conselheiro mencionaria a seguir, porém, o chocaria. O tenente-general Zetor, em particular, teve um impacto imenso na situação atual com seu comportamento desenfreado e independente. O tenente-general, peço desculpas, mas receio não poder concordar com essa afirmação. O vice-diretor tem seguido todos os procedimentos corretamente. Poderia dar mais detalhes? Durante a batalha contra a República Francesa, a liderança foi mantida no escuro sobre vários assuntos militares. Como militar, coronel, talvez o senhor não veja problema nisso. Da perspectiva do povo desta nação, fomos praticamente ostracizados. Daqui para frente, gostaria de solicitar que compartilhemos as informações de forma igualitária. Esse não é o nosso trabalho. Isso foi tudo que o oficial do Estado-Maior, que já ouvirá essa queixa 1 milhão de vezes, conseguiu dizer em resposta. O conselheiro estava chateado por nada mais do que um simples mal-entendido. Do Estado-Maior, na perspectiva do gabinete do Estado-Maior, o exército não estava sendo nada mesquinho com as informações. Parece haver alguma confusão. Afinal, acreditamos que já estamos compartilhando todas as informações que precisam ser compartilhadas. Claro que sabe. Mas, coronel, um oficial de alta patente como o senhor certamente está ciente de como o tenente-general Zetor esteve envolvido nos arranjos que foram feitos na retaguarda. Você está insinuando que ele não compartilhou todas as informações necessárias? O exército compartilha o que sabe e faz o seu trabalho. Não é como se estivéssemos falando na presença do imperador. Coronel, devo admitir, tenho inveja do gabinete do Estado-Maior. Como é que é? O conselheiro Conrad soltou um suspiro de exasperação ao ver Lergen, que ficou surpreso com o comentário. Ouvi dizer que as suas operações são conduzidas de forma brilhante. O gabinete do Estado-Maior parece ser um ambiente de trabalho fenomenal e intelectualmente estimulante. Só posso presumir que recrutaram os melhores e mais brilhantes do Império.
Perdoe minha arrogância, mas é natural. Um oficial de Estado-Maior precisa ser. O conselheiro Conrad interrompeu Lergen no meio da frase com mais palavras depreciativas. Graças a vocês, nós, civis, temos dificuldade em encontrar uma explicação satisfatória. Lergen olhou para ele com evidente confusão, o que foi recebido com mais um suspiro profundo. Você não pode estar pensando que chamar os idiotas pelo que eles são seja uma explicação suficiente, pode? Você deve estar fora de si. As explicações precisam ser detalhadas. Precisam ser tão fáceis de entender que até um idiota consiga compreendê-las. E quem são exatamente os idiotas? O povo comum que você detesta. Lergen franziu a testa diante do cinismo mordaz do conselheiro. Ele havia ido longe demais. Lergen jamais se sentirá daquela forma em relação às massas, nenhuma vez sequer em toda a sua vida. Bem, coronel, pela sua expressão facial, presumo que discorde da minha avaliação. Não acho que jamais tenha desrespeitado alguém com base em classe social. O conselheiro Conrad levou a mão ao queixo e o acariciou com um largo sorriso no rosto, visivelmente cético. Então você é o tipo de pessoa que não se importa de explicar a mesma coisa várias vezes. Você se esforça para ajudar alguém a entender algo que só compreende uma pequena parte, certo? Que excelente educador. Ele tinha razão, e isso realmente incomodou Lergen. Esperava-se que ele e a maioria dos outros oficiais do Estado-Maior compreendessem e memorizassem as informações depois de ouvi-las apenas uma vez. Eles foram avaliados rigorosamente com base na eficiência com que conseguiam realizar seu trabalho. Era a essência do dever de um oficial de Estado-Maior. Ele não podia negar que eles estavam empenhados em cortar gastos desnecessários onde quer que fossem encontrados. Parece que finalmente você entendeu do que estou falando. Ótimo. Isso tornará esta conversa rápida. No fim das contas, isso só será um problema para você ao lidar com organizações externas. Por mais constrangedor que seja admitir, você me fez perceber que todos os meus colegas de trabalho são comunicadores extremamente competentes. A tenente-coronel de Gurechaf me veio à mente. Ela entendia o que precisava ser dito ou feito. Isso tornava fácil trabalhar com ela. O mesmo valia para o coronel Calandro Gildoa. O mesmo se aplicou aos seus superiores, o tenente-general Zetor e o tenente-general Rudersdor. Para ser franco, isso se aplicava a muitas pessoas na visão de Lergen. Isso incluía também aqueles que trabalhavam sob seu comando. Ele nunca precisava acrescentar nenhum detalhe supérfluo quando entregava uma tarefa ao tenente-coronel Uger. Tanto seus superiores quanto seus subordinados se mostraram bastante receptivos. O conhecimento militar mútuo deles servia como uma língua franca, e eles usavam táticas compartilhadas para cumprir sua missão. Além disso, eram todos pessoas capazes que compartilhavam um senso comum de orgulho em seu dever. No que dizia respeito à comunicação, a careta do conselheiro Conrad deixava claro para Lergen tudo o que ele precisava saber sobre o status quo. Então você está dizendo que não nos comunicamos o suficiente? Para ser franco, sim. Acredito que seja pior do que isso. Claro, o Ministério das Relações Exteriores também tem suas falhas. A comunicação tem sido deficiente em todas as frentes. O conselheiro Conrad parou um instante para tirar um pequeno estojo do bolso interno antes de pegar um charuto. Ele cortou o papel, pegou um fósforo e, como que para demonstrar camaradagem, ofereceu o estojo a Lergen. O senhor gostaria de um, coronel? Se você estiver oferecendo, eu adoraria. Claro, esses charutos são excelentes. Foram um presente para o gabinete do vice-ministro. Lergen percebeu a qualidade dos charutos pelo aroma que envolvia o conselheiro enquanto ele fumava. Pelo selo, também percebeu que haviam sido importados recentemente. Provavelmente vieram de Ildoa. Ele ficou surpreso que o conselheiro tivesse conseguido obtê-los. Conseguir charutos como esses não era tarefa fácil, nem mesmo para o Estado-Maior. Comprei estes para dar de presente, ou pelo menos foi o que eu disse ao meu supervisor irritante. Fumar um deles fará de você cúmplice do meu crime. Não haverá como explicar isso quando o ministério vier atrás de nós. O conselheiro Conrad contou essa piada com a expressão mais séria possível. Era difícil dizer se ele estava brincando. Lergen soltou uma risada sem graça enquanto acendia um charuto. Nunca pensei que chegaria o dia em que teria prazer em conhecer alguém do corpo diplomático. O conselheiro Conrad juntou as mãos num gesto de total concordância e, em seguida, exibiu uma expressão de satisfação. Fico feliz que você veja as coisas da minha maneira. Você adivinhou corretamente, ambos temos a ganhar trabalhando juntos. O mais importante é a sua vontade de cooperar. Estou errado, coronel? Concordo com você, mas o que temos a ganhar não seria mais importante do que a nossa intenção. Que atitude diplomática sua, coronel? A vontade realmente vem antes da habilidade. É ela que impulsiona todas as ações. A habilidade sem intenção é pior que inútil. O conselheiro Conrad soltou uma risadinha discreta. Basta olhar para os meus antecessores. No papel, todos eles eram um grupo competente. Ele estendeu a mão e começou a contar com os dedos como se estivesse nomeando as 7 virtudes. Multilingues, bem relacionados, educados, sofisticados e com uma educação refinada. Eram todos pessoas excelentes, de temperamento agradável, e cada um possuía um profundo conhecimento das artes. Cada um deles era um nobre diplomata que tinha plena confiança no livre mercado e no sistema de justiça. Não se poderia pedir um grupo de pessoas melhor. Ele baixou todos os dedos, exceto um, que usou para cutucar a própria cabeça com a expressão mais séria possível. Todos eles careciam de iniciativa. Presumo que seu escritório esteja enfrentando um problema semelhante. Admito que erros foram cometidos durante nosso confronto inicial com a Aliança Antante. E agora estamos pagando por esses tropeços iniciais. É exatamente por isso que nossas filiais operaram de forma independente até agora. Isso precisa parar agora. Precisamos começar a trabalhar juntos.
Só espero que possamos começar sem demora. Deus nos livre, precisamos nos preparar. Independentemente de como se sentia por dentro, Lergen respondeu de maneira calma. Sejam os militares ou os burocratas, acredito que sempre devemos nos preparar para o pior, não importava o que ele sentisse. Essa era uma espécie de postura política que Lergen havia adquirido como oficial de Estado-Maior, um burocrata militar. Era exatamente o tipo de política que ele detestava, mas, mesmo assim, conseguiu se adaptar à maneira de pensar deles com considerável facilidade. Ele surpreendeu até a si mesmo. Foi humilhante. Ele também estava se tornando, lenta mas seguramente, um animal político. Por mais que detestasse a ideia, a necessidade é a mãe da invenção. O mesmo valia para o conselheiro, afinal, era por isso que eles estavam se reunindo. Após trocarem um breve olhar tenso e sereno, a tensão chegou a um fim abrupto. Você tem toda a razão, disse o conselheiro Conrad, desviando o olhar com indiferença e acenando levemente com a cabeça. Dito isso, não vejo necessidade de cavar novas sepulturas partindo do pressuposto de mais fracassos. Em vez de lamentamos nossas perdas, então por que não trabalhar juntos para fazer o que precisa ser feito? Lergen parou um instante para pensar antes de falar. O que Conrad disse soava bem no papel, sem dúvida, mas Lergen não apreciava os funcionários de outros ramos e seus jogos políticos. Não havia como ele discernir os significados ocultos que poderiam estar por trás da proposta. Tentou ler nas entrelinhas. Um momento de angústia o acometeu enquanto ponderava sobre os possíveis motivos ocultos do burocrata. Sem conseguir apresentar nenhuma proposta, tudo o que ele pôde fazer foi concordar com a premissa. Você tem razão. Excelente. O que você considera excelente, conselheiro? Começou o conselheiro Conrad, como se estivesse se desculpando por não ter explicado isso antes. Imagino que a atual estagnação, tanto na frente leste quanto na oeste, esteja longe do ideal. Por isso, vim aqui para lhes dizer como vemos a situação atual. Estamos profundamente preocupados com ela e desejamos encontrar uma estratégia de saída. Presumo que você esteja dizendo isso como funcionário do Ministério das Relações Exteriores. Mas é claro, como membro da minha organização, seria melhor para nós dois se pudéssemos encontrar uma maneira de cooperar. É por isso que acho que devemos compartilhar as informações que temos à nossa disposição. O jeito como ele fala, ele não tem nenhuma reserva em dizer tudo isso abertamente. Conrad era surpreendentemente fácil de decifrar para alguém encarregado de assuntos externos. Provavelmente foi por isso que um sentimento estranho começou a surgir em Lergen. Ele não conseguia definir a causa exata, mas se tivesse que escolher uma palavra, a mais precisa seria provavelmente ciúme. Ele tinha ciúmes desse homem. Considerando o estado atual das coisas no exército imperial, teria sido possível para eles chegarem a um consenso e proporem algo assim a outro ramo do governo? As palavras sinistras plano B passaram pela mente de Lergen, mas ele afastou o pensamento. Se tudo corresse bem, se o exército conseguisse alinhar-se com o Ministério das Relações Exteriores, isso livraria o império de seus problemas. Com um largo sorriso no rosto, o coronel Lergen estendeu a mão em direção ao conselheiro Conrad. É com imensa felicidade que almejo nos unirmos sob a bandeira do império. Então você quer dizer? Lergen respondeu com um aceno de cabeça. Não deve haver objeções por parte do exército. Se houver uma maneira de acabarmos com esta guerra juntos, eles estarão abertos a isso. Devo ser honesto, coronel. Isto é um enorme alívio. Posso perguntar o motivo disso? Claro, disse o conselheiro Conrad, enquanto uma baforada de fumaça escapava de sua boca e se espalhava além do charuto. Eu estava preocupado. Preocupado que não houvesse ninguém no gabinete do Estado-Maior com quem eu pudesse conversar nestes tempos difíceis. A crítica do conselheiro foi dura, mas Lergen era um oficial do Estado-Maior. Isso não foi nenhuma surpresa. Cheguei à conclusão da importância de manter um certo nível de sobriedade nestes tempos de guerra total. A guerra nada mais é do que violência racionalizada. O tenente-coronel de Gurechaf foi um exemplo perfeito. Ela não usava a violência indiscriminadamente como um meio para atingir um fim. Ela era uma oficial que se adaptara completamente à vida em plena guerra, embora provavelmente tudo fosse em vão no final. Lergen não podia negar que ela era uma servidora lógica do país, mas havia algo estranho nela. Ao mesmo tempo, ela não era como um trem desgovernado. Ela sabia se controlar quando a situação exigia. Ela era uma oficial de corpo e alma. Era ponderada, disciplinada e capaz de tomar a atitude certa no momento certo. Seria impossível não tê-la em alta consideração. Bastava observar suas inúmeras condecorações como oficial de campo. Seu histórico falava por si só. Lergen só podia respeitar aquela jovem. Nesse sentido, se esse era o tipo de agente de campo que o conselheiro Conrad tinha em mente quando se encontrou com Lergen, era perfeitamente compreensível que ele esperasse alguém mais rigoroso. Após uma breve reflexão, o coronel Lergen percebeu que o conselheiro Conrad estava de pé com uma expressão de satisfação no rosto. Coronel, muito obrigado pelo encontro de hoje. Foi um prazer conhecê-lo. Gostaria de tomar as providências necessárias para dar início ao processo. Posso retornar amanhã? Como diz o ditado, é preciso aproveitar a oportunidade enquanto ela está quente. Vamos começar agora mesmo. Mais tarde, naquele dia, na divisão de operações do Estado-Maior, gabinete do diretor. É o coronel Lergen. Estou entrando. Olá, coronel. O que o visitante do Ministério das Relações Exteriores tinha a dizer? Parece que eles também começaram a temer o pior. Nesse sentido, eles têm os mesmos objetivos que nós. Sabem que o caminho para a vitória será árduo, mas acreditam que se conseguirmos trabalhar juntos, ainda poderá haver uma saída. Ele ergueu os olhos para o rosto do tenente-general Rudersdorf, que estava mortalmente pálido. Isso é bom, supondo que consigamos. Será que estamos limitados pelo tempo? Você terá que perguntar aos ildoanos sobre isso. Eles lhe diriam que ainda há areia em nossa ampulheta. Lergen franziu a testa diante da observação descarada. Ele não precisava que lhe dissessem explicitamente que o império estava em apuros. Não imaginava que o senhor fosse dado ao sarcasmo.
Coronel, você é um completo idiota. Lergen soltou um pequeno suspiro. Na verdade, Lergen reconheceu que ele próprio não era de fazer piadas. O tenente-general Rudersdor estava, provavelmente apenas reclamando para desabafar. O comentário certamente pegou Lergen de surpresa. O general estava sob imensa pressão, atormentado pela falta de esperança na guerra. Talvez fosse um mecanismo de defesa que lhe permitia continuar. Dito isso, o coronel Lergen, que estivera ao seu lado durante todos esses anos, não deixou de notar essa mudança. O tenente-general Rudersdor do passado teria falado muito mais alto e com um tom mais firme. Será que ele está com os dias contados? Parece que todos estão correndo sem a menor ideia do que fazer. A turbulência da guerra é implacável. Lutar pela vitória total tem um preço muito alto. Poderíamos usar a diplomacia para encontrar um acordo aceitável. Acredito que se investirmos todos os nossos recursos nisso, talvez haja uma maneira de viabilizar o acordo. Você consideraria isso uma vitória? O coronel Lergen respondeu a pergunta com um tom firme. É uma vitória. O tenente-general Rudersdor lançou-lhe um olhar intenso e severo que dizia, continue. Acredito que seja uma maneira ideal de acabarmos com a guerra. Seria uma forma de fazermos o inimigo aceitar nossas exigências. Não poderia ser considerado um meio diferente para o mesmo fim? Não foi uma vitória corajosa. A guerra terminaria efetivamente com um armistício, depois de tantas e tantas vidas terem sido perdidas. O fim dos combates ainda é um fim. Não era algo para se gabar, mas às vezes os melhores remédios são os mais amargos. Foi por isso que o coronel Lergen se manteve firme em sua proposta, mesmo sabendo que ela era disfarçada de esperança. Em termos de defesa nacional, acredito que esta seria uma vitória clara. Isso só é verdade se conseguirmos encerrar a guerra em termos favoráveis. Você e todos os outros só falam do futuro, do que esperam que aconteça. É bom falar da colheita, mas é preciso semear e trabalhar na lavoura para que haja colheita. O senhor está absolutamente correto, general. É exatamente por isso que agora é o momento de preparar o solo, mesmo que isso nos custe um tempo precioso. Ah? O tenente-general von Rudersdor demonstrou interesse. O senhor não está familiarizado com a agricultura, coronel? É preciso preparar o solo para a primavera. Pelo que parece em nosso calendário, já deveríamos estar nos preparando para começar a colheita. Ele salientou com uma risada descontraída que já era verão, mas havia uma falha em sua lógica. Se estivermos falando de aveia, então você tem razão. Mas o momento certo depende do que você está tentando cultivar. Lergen estava determinado a enfatizar que ainda não era tarde demais. O que você está querendo dizer com isso? O olhar dirigido a Lergen era incrivelmente imponente, mas o coronel Lergen manteve a compostura e continuou sua resposta em tom casual. Eu simplesmente não quero nenhuma distração. Só isso. Quero ter a mente tranquila quando chegar a hora de colher os frutos da terra natal, a Imate. Não poderia concordar mais, coronel. Ultimamente, há muitos detalhes triviais que precisam ser resolvidos, apesar da falta de tempo. É uma pena. Ele enfatizou a palavra tempo enquanto balançava a cabeça exausto. Somos soldados da Imate, do Império. Simplesmente faremos o que for preciso. Não podemos esperar nada além disso. Não poderia concordar mais. Precisamos tentar o que achamos melhor. E com sorte, escolheremos o caminho certo. Ambos compartilhavam um sentimento de angústia ao perceberem que aquilo era o melhor que conseguiam encontrar. Foi por isso que o coronel Lergen decidiu apostar tudo para garantir que essa nova direção desse frutos. Ignorar o chamado do dever era a última coisa que ele faria. Seu amor pela terra natal era mais ardente do que o da maioria. Coronel trabalha em estreita colaboração com o conselheiro Conrad do Ministério das Relações Exteriores. Não importa qual caminho o Império decida seguir, temos que nos virar com o que temos. Vou cuidar disso imediatamente. Você se importaria se eu pedisse emprestado o tenente-coronel Uger? Se você não se importar em enfrentar a fúria desenfreada dos soldados estacionados na frente oriental, principalmente Zetor, quando os trens pararem de funcionar no horário. Nesses tempos difíceis, isso dificilmente era motivo suficiente para não buscar a ajuda de Uger. Lergen sabia o que precisava fazer e precisava de Uger para fazê-lo. Eu consigo suportar isso. Isto é pela minha terra natal. Perfeito. O tenente-general Rudersdor levantou-se lentamente da cadeira. Deu uma risada sonora, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Se houver uma saída para isso com o pouco tempo que temos, essa é a melhor solução. Conto com você, coronel. Claro, senhor. Tenha minha palavra. Agora, vou te dar tudo o que você precisa. Você está agindo sob minha autoridade. Faça o que achar melhor. O coronel Lergen agradeceu ao general antes de prestar uma firme continência e se despedir. O coronel olhou para o relógio. Parecia que ainda havia algum tempo antes de seu próximo compromisso. Ele parou um instante para refletir sobre o seu dia até então. Estava em alerta desde o momento em que se levantou da cama. O coronel passou a manhã reunido com o conselheiro Conrad e em seguida com o tenente-general Rudersdor. Ambas as reuniões foram bastante produtivas. Mas esse progresso teve um preço. Ele se sentiu terrivelmente cansado. Seu corpo pedia uma pausa para aliviar a fadiga mental. E o fato de seu café da manhã nada apetitoso com cabrot só ter contribuído para piorar a situação. De qualquer forma, não havia como escapar da fome. Agora que tinha algum tempo livre, Lergen pensou que devia comer alguma coisa. Mesmo que isso significasse jantar no refeitório do gabinete do Estado-Maior. Antigamente, ele quase sempre teria comido fora.
Era a escolha óbvia, considerando a notável diferença de qualidade e sabor em comparação com a comida da cantina. A guerra mudou tudo. É mais conveniente se eu comer em casa. Pensar que chegará o dia em que esse argumento será suficiente para eu tolerar esse gosto horrível. Sem a guerra, isso provavelmente nunca teria acontecido. Afinal, este era praticamente o único lugar onde comer fora todos os dias era uma opção viável. Para o uso diário, o salão de banquetes do Estado-Maior tornou-se uma escolha mais lógica. Lergen conhecia muito bem a maneira peculiar como a guerra total podia tornar o impossível possível. Com isso em mente, ele se dirigiu ao extravagante salão de banquetes, onde devorou uma comida terrivelmente insossa antes de pegar um pouco de água quente e beber um chá barato em seu escritório, até a hora de sua próxima reunião. No exato momento em que chegou à porta, ouviu um som vindo do outro lado. É o tenente-coronel de Gurechaf, senhor. Foi uma batida elegante na porta. De Gurechaf havia alcançado feitos incríveis como oficial de campo. Mesmo os oficiais mais rigorosos de antes da guerra não teriam nada a dizer sobre sua saudação. Não havia muitos soldados que se portassem como ela. Todos os oficiais deveriam ser exemplos para os soldados rasos, mas de Gurechaf provavelmente era o orgulho e a alegria da Academia Militar e do Estado-Maior. Era lamentável que não pudessem produzir mais como ela. Mas não muitas. De Gurechaf sem excesso no campo de batalha poderiam muito bem levar ao apocalipse. De qualquer forma, Lergen a admirava. Você chegou na hora certa. Pontual como sempre. A tenente-coronel da magia aérea olhou fixamente para ela, sem expressão. Lergen não tinha dúvidas de que era porque jamais imaginaria, nem em 1 milhão de anos, que receberia um elogio por chegar na hora. Ser pontual era essencial na vida, mas para Coronel Lergen, por mais fundamental que fosse, era importante e digno de elogios. Ele estava com pouco tempo. Todos os problemas do Império estavam relacionados ao tempo. O Coronel Lergen refletiu por um instante. A oficial de magia aérea que estava diante dele, de Gurechaf, nunca o havia decepcionado. Ela havia ido longe demais em mais de uma ocasião, porém. Dito isso, Lergen sabia que às vezes, tempos desesperados exigiam medidas desesperadas. Ele apreciava sua determinação, especialmente agora quando o tempo era tão incrivelmente escasso. Obrigado pelas amáveis palavras, coronel. Vim preparado para quaisquer ordens, por mais absurdas que sejam, que o senhor possa me dar. Que perspicácia a sua. Enviaremos você para o oeste nos próximos dias. O ocidente? O coronel Lergen começou a compartilhar os detalhes com ela. Você ouviu corretamente. Vamos dar ao tenente-general Rommel um único peão. Considere isso um símbolo do carinho do Estado-Maior por ele. Sei que isso é repentino e inesperado em meio a uma guerra, mas espero que você apresente resultados. Transferências abruptas e não oficiais como essa geralmente exigiam pressa, mas o fato de terem se dado ao trabalho de mantê-la discreta dessa forma significava que ainda havia algum tempo. Lergen reconheceu que isso era uma estranha contradição, mas o exército imperial era uma organização que vivia segundo o lema Eile Amaiti Veile devagar e sempre. Isso era especialmente verdade para coronéis e tenentes-coronéis. Sim, senhor. Vou juntar minhas coisas e seguir para o oeste. O gabinete do Estado-Maior tem sido bastante atencioso ultimamente. Que gentileza da sua parte. O tenente-general Rudersdor é um homem compassivo. Entendido. Devo mobilizar meu Camp Group? Não, só precisamos do seu batalhão de magia aérea. Queremos que as outras tropas se concentrem na recuperação. A tenente-coronel, com sua serenidade, prestou continência para demonstrar que conhecia as ordens e que as cumpriria à risca. Como Lergen desejava poder mostrar aquela reação a cada soldado imperial. Sua conduta era exemplar. Seu silêncio impecável. E, no entanto, havia algo em seu olhar que ele não conseguia ignorar. Considerando o estado atual do Império, Lergen achou que provavelmente deveria explicar melhor o que queria dizer com a afeição do Estado-Maior por Rommel. Há mais uma coisa que eu gostaria de mencionar, tenente-coronel. Senhor, chegou a hora de nos prepararmos para o pior. Quero que façam o possível para evitar que caiamos no abismo. Por favor, evitem ao máximo as decisões precipitadas e ousadas. Coronel, sou um soldado, um simples oficial que cumpre ordens. Vou me preparar para o pior e então, executarei minha missão da melhor maneira possível, dentro dos limites da minha jurisdição. Isso foi mais uma formalidade. Foi exatamente a resposta que Lergen tinha. Ela queria ouvir, mas já não era uma oficial que precisasse garantir a alguém que cumpriria seu dever. Sua resposta, típica de manual, foi quase dolorosa de assistir. Ela claramente estava se esforçando ao máximo para deixar claro que era apenas uma soldado. Lergen também costumava ser assim. Ele detestava política. Tenente-coronel Tânia von de Gurechaf. Sinto que estou a conhecê-la melhor ultimamente. Estou apenas curioso para saber onde é que a senhora arranjou esse seu nariz tão notável. O que quer dizer, coronel? Ele sabia a resposta para a própria pergunta. Era natural que um cão de caça tivesse o faro de um cão de caça. Ela provavelmente já tinha descoberto o plano B deles. Até fazia um certo sentido porque de Lergen achar que estava piorando na hora de explicar as coisas para as pessoas. Ele tinha passado tempo demais trabalhando com alguém como ela. O conselheiro Conrad tinha razão. Ele precisava reaprender a explicar as coisas em termos simples. Ele reprimiu uma risada autodepreciativa para se concentrar na tarefa em mãos. O coronel Lergen voltou ao presente e começou a dizer a de Gurechaf o que ela precisava saber. A propósito, há algo que quero que você faça, respeitando rigorosamente o cronograma. Sim, senhor. Qual é o horário? Preciso que você se dirija à frente oriental em uma missão oficial. Você entregará uma carta secreta ao general Zetor em nome do general Rudersdor. Depois disso, providenciei para que você passe algum tempo se preparando no leste. Quando terminar, você retornará à capital imperial. Em seguida, seguirá para o oeste. Imagem. Mais tarde, no salão de banquetes do Estado-Maior. O salão de banquetes do Estado-Maior estava sempre cheio de oficiais que acabavam de almoçar.
Essa prática estava rapidamente se tornando rotina. As pessoas que pensavam que as coisas sempre foram assim não conheciam os tempos anteriores à guerra. Por mais difícil que fosse de acreditar, até onde o general Rommel sabia, o salão de banquetes do Estado-Maior era apenas para inglês ver. O sabor não era um fator relevante. Aliás, aquele lugar era famoso por servir as refeições mais intragáveis do mundo. Mas veja só agora, estava lotado de oficiais. Mesmo que as iguarias mais tentadoras do mundo estivessem esperando do lado de fora, a situação de guerra em constante mudança mantinha os oficiais superiores ocupados demais para comerem algo além do mínimo necessário. Por isso, a maioria dos oficiais no salão de banquetes devorava a comida o mais rápido possível para evitar o gosto. Depois, fumavam qualquer tabaco militar barato que tivessem à mão para tirar o gosto da boca. Vale ressaltar que os oficiais se abstiveram de jogar as bitucas de cigarro no chão para evitar que o prédio ficasse completamente sujo. Ainda assim, era muito diferente da imagem que a maioria das pessoas tinha do prestigiado Estado-Maior. Na verdade, a maioria dos visitantes que viram a cena nos últimos dias teria dificuldade em acreditar que aquele era o centro de operações militares. Isso era ainda mais verdadeiro para alguém como o tenente-general Rommel, que não estava lá há algum tempo. Seu descontentamento com a van-coroa de Oliveira que lhe haviam colocado à cabeça o impediu de notar algo logo após seu retorno, mas ele achou o estado do gabinete do Estado-Maior tão perturbador que agora lhe parecia impossível ignorar. Da vitória na frente do Reno à expedição problemática no continente sul, as mudanças drásticas que ocorreram nesse meio tempo fizeram-se sentir como Rip Van Winkle ou Urashima Taro. Ele já tinha ouvido rumores, é claro, mas ainda assim foi chocante ver aquilo com os próprios olhos. Nem todos os velhos hábitos são ruins. Talvez eu não precisasse comer antes de vir ao gabinete do Estado-Maior. Ele deu uma risadinha irônica enquanto caminhava pelo mesmo tapete que não havia mudado durante todo o tempo em que estivera ali. Havia muito mais gente ali agora do que ele jamais conseguirá se lembrar. Os corredores fervilhavam de atividade. Embora parecesse calmo da perspectiva de um agente de campo. Isto era o gabinete do Estado-Maior. Não faz muito tempo, qualquer um que fizesse barulho sem motivo aparente levaria uma bronca imediata. Mas veja só como este lugar está agora. Era como se ele tivesse entrado num prédio completamente diferente. A primeira coisa que notou foi a total desordem do lugar. Rommel acreditava firmemente que esse tipo de caos podia ser resolvido com planejamento e ordem. A santidade do gabinete do Estado-Maior havia se perdido. Era como um bêbado cambaleante agora. Este lugar deveria ser um local onde soldados marchavam em uníssono, um símbolo de ordem, o templo da guerra. Será que a morte de milhares de pessoas despojou esses salões sagrados de algo importante? O tenente-general balançou a cabeça e continuou caminhando pelo corredor. Ele dirigiu-se ao interior do edifício do Estado-Maior até uma sala que pouco havia mudado, apesar do estado atual das instalações, e o tenente-general Rudersdorf apareceu pontualmente para recebê-lo. Trocaram saudações e entraram de cabeça na confusão. A reunião tratava do fortalecimento da linha defensiva, bem como do estabelecimento de uma estrutura de comando e controle na frente ocidental. Francamente, as ordens para estabelecer um centro de comando ali não vinham diretamente do Estado-Maior, e ainda não estava claro se um golpe de Estado estava sendo planejado. Bem, algo nesse sentido acabaria acontecendo por necessidade. Ele não era tão velho e senil a ponto de não ter alguma ideia do que o chefe do Estado-Maior estava pensando. Contudo, dentre todos os infinitos cenários possíveis, ele sabia que apenas um futuro o aguardava. O plano de contingência deles era, como o nome sugeria, uma mera contingência. Ele desconhecia as verdadeiras intenções do tenente-general Rudersdorf. Todo esse plano B poderia ser uma manobra de diversão. De qualquer forma, a missão do general Rommel não era enganar seus camaradas. Ele era um soldado, e sua missão era lutar em guerras. Ele simplesmente se concentraria em ganhar vantagem na frente ocidental. Ele não tinha dúvidas de que o Estado-Maior usaria seu excelente serviço militar em benefício próprio. Sabia que devia se concentrar apenas na guerra. Não havia tempo para se envolver em jogos mesquinhos e política. Por isso, ele só teve gratidão quando recebeu as ordens que lhe diziam explicitamente para seguir para o oeste. Gostaria de expressar meus agradecimentos por terem enviado a White Silver comigo para a linha de frente. Isso facilitará muitas coisas. De Gurechaf era uma talentosa oficial de magia aérea e uma excelente oficial de Estado-Maior. Ela era um diamante raro nascido em uma geração de tantos amontoados de carvão. Uma oficial capaz de lidar com a carga de trabalho de 2, 3, talvez até 4 oficiais. Ela também era uma cadela de caça com quem ele podia discutir o plano de contingência. Não era nenhum mistério o porquê de Rommel estar grato por tê-la sob seu comando. Infelizmente, sempre há uma nuvem negra à espreita para estragar tudo. Peço desculpas, levará algum tempo até que ela possa ser mobilizada. Saiba que a tenente-coronel de Gurechaf não estará lá tão cedo quanto você gostaria. Posso perguntar por quê? A expressão de Rommel se fechou um pouco, mas não o suficiente para indicar mau humor. A reação era perfeitamente compreensível. Ele gostava de pensar nos soldados que lhe foram prometidos como cheques. Eles não podiam ser considerados moeda corrente até que ele os descontasse. O motivo era que os reforços enviados pelos superiores geralmente acabavam sendo cheques falsos. Ele queria o dinheiro em mãos o mais rápido possível. Então ele encarou o general intensamente e perguntou-lhe diretamente o porquê, mas a resposta que recebeu foi inesperada. O pessoal do RH está me pressionando para que ela tire tanto as férias de verão quanto os dias de férias que ainda não usou. As férias de verão dela começaram hoje. O tenente-general Rommel inconscientemente não conscientemente elevou a voz. Férias? Você disse férias? Tinha que haver uma desculpa melhor do que essa.
A ideia de um mago aéreo veterano tirar um tempo para relaxar e aproveitar o verão em tempos de guerra era absurda. Peço desculpas, senhor, mas preciso perguntar. O Estado-Maior vai permitir isso? Rommel considerava os estrategistas como sacerdotes do Deus implacável da necessidade. Eles eram plenamente capazes de sacrificar as férias de seus subordinados em prol dos objetivos de guerra. Se necessário, estavam até dispostos a revogar férias já concedidas. Era óbvio que era vital para a mente humana descansar de tempos em tempos. Mas, no fim das contas, os agricultores no campo da estratégia eram escravos da necessidade. Além disso, a pessoa diante de Rommel poderia facilmente cancelar as férias do oficial de magia aérea com um único telefonema. Contendo uma risada, o tenente-general Rudersdorf juntou as mãos e deu de ombros levemente. Tirar um tempo de folga é importante, não é? É simplesmente um descanso para a Tenente-Coronel de Gurechaf enquanto ela realiza uma pequena missão para nós no leste. Pedimos que ela nos entregue um documento secreto. Ah, é? E o Tenente-Coronel de Gurechaf tem que ser o responsável por entregar este documento em particular? Ela era uma oficial de magia aérea, excepcionalmente habilidosa e com vasta experiência. Seja lá o que ela estivesse entregando, devia ser um conjunto de documentos cruciais. O general Rommel tinha uma boa ideia do que poderia ser o pacote crucial, uma mensagem sobre o plano B, muito provavelmente uma linha direta de comunicação com o general Zetor. Não vamos nos precipitar. É uma missão simples para ela, então ela poderá aproveitar suas férias. Pense nisso como um presente. Ela poderá fazer turismo no leste e se encontrar com o tenente-general Zetor. Espero que ir para a frente oriental seja realmente relaxante para ela. Sim, vamos rezar para que seja assim. O tenente-general Rudersdorf murmurou isso casualmente para si mesmo. Ficou evidente para Rommel que ele não queria discutir mais o assunto. Rommel quase sentiu pena da pequena tenente-coronel. Ela nunca tinha um minuto de paz. Ele só podia esperar que ela conseguisse um tempo de descanso de verdade no leste antes de vir para o oeste, onde ele pretendia fazê-la trabalhar até a exaustão. Bem, se for esse o caso, então eu entendo. Bom, o tenente-general Rudersdorf deu uma única tosse, deliberadamente proposital, antes de retomar o trabalho. Então está decidido. Aguardo com expectativa o seu desempenho na frente ocidental. Você vai apreciar os resultados do nosso tempo no sul. O tenente-general Rommel prestou continência antes de sair da sala. Assim que chegou ao corredor, soltou um suspiro pesado. O caminho de volta também era sombrio. Os corredores pelos quais ele passou poderiam muito bem ter sido um longo e decrépito buraco de rato. Nenhum gato ia querer estar perto daquele lugar. Rommel estava começando a ter medo daquele maldito gabinete do Estado-Maior. À sua maneira, era mais assustador que o campo de batalha. Ele queria sair dali o mais rápido possível. O homem que havia suportado combates árduos tanto no frio quanto no calor extremo sabia que jamais se acostumaria com a hipocrisia que encontraria em seu próprio país. O mesmo país que ele tinha o dever de proteger de ameaças estrangeiras como soldado. Ele simplesmente não conseguia se livrar da sensação de que estava se metendo em algo que ia muito além de suas obrigações. Era muito difícil para ele compreender completamente a confusão que era o plano B. As coisas estavam ficando muito complicadas. Se ele comparasse a situação a uma batalha, era como se suas tropas estivessem espalhadas por todo lugar. Isso contrariava o princípio consagrado de concentrar as tropas em um único alvo. Esperava-se que ele realizasse um milagre naquela densa névoa da guerra? Era a receita perfeita para o desastre. O general Rudersdorf pode estar em um estado irreversível. Ele não pôde deixar de sentir que o general estava se metendo em algo que não conseguia controlar. Algo em toda aquela situação simplesmente não fazia sentido. 29 de julho de 1927, ano unificado, Frente Oriental. Uma cena familiar se repetia na Frente Oriental. Então vamos ser transferidos? Eu já imaginava que isso aconteceria, mas... Os oficiais do Exército Imperial reunidos trocaram olhares de perplexidade após receberem suas últimas ordens. A Frente Oriental era imensa, então ser transferido não parecia algo fora do comum. Apesar disso, ou talvez justamente por isso, os homens resmungavam enquanto começavam a retornar aos seus respectivos batalhões. Eles estavam em movimento novamente, marchando pelas vastas extensões de terra que caracterizavam a Frente Oriental enquanto seguiam para o oeste. Indo para o oeste de novo, hein? Parece que temos ido muito para o oeste ultimamente. Havia um motivo para suas reclamações. Eles estavam de olho em guerrilheiros itinerantes enquanto viajavam com a assistência e orientação do Conselho de Autogoverno. O exército estava lentamente retornando ao ponto de partida. Foi uma retirada lenta, à medida que reduziam gradualmente a linha de frente. Do ponto de vista do soldado comum, parecia assustadoramente semelhante a cometer suicídio, deixando uma ferida aberta sangrar lentamente até a morte. Depois de receberem ordens para recuar repetidas vezes, os policiais começaram a pensar da mesma maneira. Era inevitável que soltassem uma ou duas reclamações depois de recuarem tantas vezes. Em julho, o Exército Imperial realizou uma série de recuos calculados. Essa mudança na postura do tenente-general Zetor foi drástica após a guerra de manobra em larga escala que ele conduziu em junho. A sensação era de que estavam sendo repelidos por um inimigo que avançava. Ainda temos a iniciativa? Os soldados começavam a ter dúvidas. De novo não. Eles querem que a gente recue ainda mais. Não foram apenas um ou dois soldados que fizeram comentários insignificantes como esse. Havia um tom perigoso em suas vozes. Eles cerraram os dentes coletivamente enquanto, mais uma vez, arrumavam seus pertences. Muitas vezes ficavam apenas uma noite antes de receberem novas ordens para partir, rastejando cada vez mais para o oeste. A maioria desses soldados não era do tipo que avançava sem pensar. Do ponto de vista militar, a retirada geral era essencialmente inevitável. Os graduados da academia e os raros soldados experientes entendiam isso implicitamente. Aquele constante vai-vem de soldados.
Era algo que sempre acontecia antes de uma batalha em grande escala. Consequentemente, pelo menos no início, a maioria das tropas nas fileiras tinha esperança de que fosse esse o caso, e assim, obedientemente, assumiram seus novos postos, onde aguardariam suas próximas ordens, apenas para se decepcionarem repetidamente. Conhecido por sua agressividade e determinação no campo de batalha, o famoso estrategista Tenente-General Zetor dava ordens extremamente simples. Pelo que se lembrava recentemente, a única ordem que ele deu foi: recuem, recuem. Assim, os oficiais na linha de frente só podiam apresentar queixas vazias enquanto seguiam as ordens. Diziam a si mesmos que em níveis superiores devia haver algum tipo de intenção secreta por trás das ordens, que eles não conseguiam compreender. Seus superiores, no entanto, não tinham essa questão como alternativa. Eles estavam confusos sobre as ordens que estavam dando aos seus homens. Por que estamos agindo com tanta cautela? Bastou um olhar para o mapa para que começassem a pensar: há algo de errado com estas ordens. Quanto mais o tempo passava, mais essa sensação inexplicável se intensificava. Se as ordens tivessem sido para recuar e manter a linha, faria um pouco mais de sentido. O suficiente para os comandantes racionalizarem a situação. Ao menos davam ordens. Mas parecia que continuavam a recuar sem qualquer estratégia aparente. Era difícil de assimilar. A princípio, pensaram que poderia ser uma tentativa de estabelecer uma nova linha defensiva, mas seus movimentos não favoreciam a fortificação de posições. Todas as ordens do Tenente-General Zetor os orientavam a se posicionarem com ênfase na mobilidade. Novamente, os comandantes atribuíram isso à preparação para o próximo ataque, mas as retiradas não cessaram. O general era conhecido por usar táticas agressivas de guerra de manobra para cercar seus inimigos. Isso tornava extremamente difícil para os oficiais comandantes entenderem por que ele daria ordens para recuar em vez de avançar. Seria diferente se estivessem recuando a linha de frente para conservar recursos para uma grande operação. Essa era a estratégia militar clássica. Infelizmente, havia um grande problema com essa conclusão. Tal estratégia teria envolvido recuar, reagrupar e, em seguida, preparar-se para um eventual contra-ataque. Se tivessem seguido esses 3 passos, nenhum soldado teria questionado seus movimentos sequer uma vez. O problema era que eles não estavam se reagrupando. Pelo que eles podiam perceber, toda a frente estava cedendo terreno de forma constante. Eles não conseguiam se livrar da sensação de que estavam cedendo à pressão inimiga na linha de frente. Essa possibilidade parecia muito real. Se soubessem qual era o objetivo final, ouviriam em silêncio. No entanto, recuar diante da crescente pressão inimiga estava além da sua compreensão. Isso foi suficiente para enfurecer alguns soldados, e para aqueles atormentados por suas suspeitas. Eles se convenceram de que devia haver algum plano maior e bem arquitetado. Nesse sentido, o exército imperial era uma organização que não tolerava o silêncio. Tudo começava com a obediência. Apresentar uma opinião divergente era um direito e um dever de qualquer pessoa que a possuísse. Assim, os comandantes expressaram suas preocupações ao gabinete do Estado-Maior. Todas as vezes a resposta era a mesma: faz tudo parte do plano. Eles aceitariam essa explicação uma vez. Eles concordariam com isso uma segunda vez, ainda que a contragosto. Mas na terceira vez foi onde eles traçaram a linha. Com o passar do tempo, suas suspeitas só aumentaram. A essa altura, os oficiais de campo já haviam se juntado às tropas alistadas, duvidando abertamente da estratégia vigente. Ninguém sabia o que o Tenente-General Zetor tinha em mente para a frente oriental. Questionar suas intenções em silêncio tornou-se uma espécie de saudação entre os soldados. O que você acha que o general está tentando fazer? Provavelmente vamos atrair o inimigo. Depois vamos cercá-los como sempre fazemos. A multidão, cautelosamente otimista, esperava que fosse esse o caso, mesmo enquanto assegurava isso aos seus camaradas. No fim, tanto os céticos quanto os crentes se calaram e seguiram as ordens. Imagem. No mesmo dia, escritório de inspeção na frente leste. O homem parado no centro do atoleiro. Era assim que o tenente-general Zetor se via. Amigos e inimigos tentavam desesperadamente descobrir suas verdadeiras intenções. O homem deu uma risada amarga para si mesmo. Que delícia! Será que isso é um vício meu? Ele se espreguiçou antes de relaxar os ombros pela primeira vez em muito tempo. E não tinha vergonha de admitir. De certa forma, ele estava gostando da vida militar. Sua situação atual quase poderia ser descrita como prazerosa. Que hábito terrível de se desenvolver. Estou no campo de batalha há muito tempo. O tenente-general Zetor continuava a rir baixinho para si mesmo no canto de seu escritório de comando. O centro de comando estava consideravelmente menos movimentado ultimamente, já que seu ganha-pão havia se tornado operações retrógradas. O general até teve tempo de apreciar um charuto enquanto deixava a mente vagar. Vagando. Ele examinou o grande mapa estendido à sua frente enquanto caminhava de um lado para o outro na sala, absorto em pensamentos. Era o ambiente perfeito para pensar. Ele caminhava de um lado para o outro, da mesma forma que sempre fazia no escritório do seu vice-diretor quando traçava estratégias. O general dava uma tragada em um de seus charutos favoritos enquanto analisava vários cenários de guerra. Era óbvio que ele jamais se esqueceu do fardo que carregava, nem por um segundo. Ele tinha que cumprir seu dever como general. Dito isso, ele riu baixinho consigo mesmo com esse pensamento íntimo. O tenente-general Zetor era apenas humano. Quando os humanos compreendem a verdadeira natureza de seu trabalho, só lhes resta se entregar a ele. Não consigo lutar contra meu estrategista interior. Embora fosse um oficial de operações, ele era especializado em uma área diferente da de seus pares. Sua responsabilidade abrangia praticamente todos os aspectos da guerra. Era por isso que ele não considerava mais as operações como algo supremo, ou pelo menos era o que ele pensava. Olhe para mim agora.
Uma baforada de fumaça escapou do charuto em sua boca enquanto ele lamentava, com uma mistura de autodepreciação, surpresa e nostalgia. Parece que ainda existe uma parte de mim que vê as operações como fator decisivo da guerra. Devemos concentrar nossos esforços e garantir a vitória no leste? Era o que ele pensava, embora não tenha demorado muito para que começasse a sentir raiva da política, dos conselhos e dos malabarismos logísticos que era obrigado a fazer. Naturalmente, esses sentimentos eram totalmente injustificados. Pensei que tivesse me desvinculado da igreja por necessidade. É surpreendente que no fundo eu ainda esteja preso aos seus preceitos. Acho que esquecer de onde viemos é mais difícil do que eu imaginava. O título oficial do tenente-general Zetor era o de vice-diretor encarregado dos serviços de apoio ao combate de todo o exército imperial. A ideia de priorizar operações de combate acima de tudo deveria ser um anátema para ele. Dessa perspectiva, o que ele estava fazendo era claramente um grande erro. Se seu plano fracassasse, ele teria muita dificuldade em justificar o injustificável. Mas mudar de posição também oferece, às vezes, uma nova perspectiva. Ao analisar o problema sob a perspectiva de um planejador operacional, o tenente-general Zetor transformou completamente a visão da frente de guerra. Havia muitos fatores externos que restringiam todas as atividades na frente oriental. Isso não apenas limitava a elaboração de estratégias, como também dificultava a execução de um plano de ação puramente militar. Para começar, ele precisava levar em consideração como eles governavam seus territórios, de forma semelhante ao Conselho de Autogoverno. Isso representava um problema delicado, visto que poderia facilmente ter consequências para a logística do exército. O general questionou se seria possível administrar a administração civil e o comando militar simultaneamente no campo de batalha. Se ele conseguisse, isso entraria para a história como uma façanha estratégica incrível. Mas ele estava apenas começando. O problema seguinte eram as ordens problemáticas vindas da metrópole. Embora demonstrasse sinais de declínio, o Império era um exemplo clássico de uma nação viciada em vencer. Até mesmo a mera ideia de recuar provocava reações de desprezo. Independentemente de haver ou não precedentes para a retirada do ponto de vista militar, as massas não compreendiam esse tipo de raciocínio lógico. Mesmo os grupos mais liberais da academia militar se recusavam a considerar tais ideias. Mas o maior medo de Zetor era algo completamente diferente. O terceiro problema era a qualidade de seus soldados. O que mais o prejudicava era a grave falta de soldados capazes de conduzir uma guerra móvel competente. Simplesmente não havia soldados suficientes para cobrir a vasta frente oriental, e os que ele tinha eram praticamente crianças, na verdade soldados de reposição. Quem poderia ter previsto esta grande guerra, ou qualquer outro nome que lhe deram? Ninguém, exceto de Gurechaf, eu suponho. Sua sensibilidade e perspectivas sobre a guerra são tão diferentes das de qualquer outro oficial. É como se ela estivesse nos ombros de um gigante. Não tenho palavras. Ele se perguntou se isso se devia ao fato de as crianças não possuírem um certo nível de bom senso, o que, por sua vez, lhes dava a capacidade de pensar com mais liberdade do que aqueles sobrecarregados pela passagem dos anos. Embora fosse estranho colocar a tenente-coronel mágica Tanya von de Gurechaf no mesmo patamar que outras crianças, o tenente-general Zetor esboçou outro sorriso irônico ao se sentar. O mesmo mapa de sempre estava estendido diante dele. Já era um hábito para ele ler o mapa, anotar as posições de suas forças e repassar mentalmente os possíveis cenários. Ser capaz de visualizar o panorama completo com um único olhar para esses mapas era um talento seu, um motivo de orgulho. E, no entanto, comparado ao passado, a situação era incrivelmente deprimente. A disposição dos batalhões contava a história. Eles não estavam sob seu comando na ordem de batalha oficial. Mesmo as 3 grandes restrições que ele havia listado mentalmente antes empalideciam em comparação com a maior falha sistêmica que Zetor enfrentava. Duvido que até Deusa pudesse ter previsto esse desfecho. A posição de Zetor como inspetor na frente oriental era honorária. Suas ordens não tinham autoridade de comando em sua função atual. Eram consideradas uma forma de orientação estratégica e eram seguidas graças à sua reputação e perspicácia que abrangiam vários teatros de operações. Em outras palavras, suas ordens não eram realmente ordens. Não passavam de conselhos profissionais. Embora tecnicamente ele tivesse o aval do exército oriental, isso dificilmente condizia com o protocolo adequado. A capacidade extremamente limitada de Zetor para emitir ordens era oficialmente considerada uma medida de precaução, a ser levada em conta temporariamente em caso de emergência. Ou talvez justificasse que ele assumisse o comando de uma evacuação repentina, se necessário. No fim das contas, pode ter sido apenas uma forma de desviar a atenção da confusão que ocorreu antes das festividades de verão. De qualquer forma, a realidade era completamente diferente. O sistema vigente havia sido implementado após sua chegada e permanecia em vigor há bastante tempo. Os oficiais do exército imperial eram o tipo de soldado que valorizava a essência em detrimento da forma e preferia burlar as regras a desrespeitar o que consideravam a autoridade de comando legítima. O resultado foi uma cadeia de comando não oficial que permitiu maior liberdade individual. Estamos a um pulo de formar uma panelinha militar. E, no entanto, Zetor se viu gostando de tudo isso. Foi interessante. Essa dinâmica estranha só serviu para irritar ainda mais seu oficial de operações internas. Ele sentia um desejo incontrolável de usar suas habilidades adormecidas e que desejo incrível. Essas 3 restrições apenas apimentavam os cenários que ele imaginava com entusiasmo. Esse é um péssimo hábito meu. Se você quer que seu homem seja um cavalheiro, não o mande para treinamento de oficiais de Estado-Maior.
Coçando o queixo pensativo, o tenente-general Zetor deu uma risadinha. Seu hábito não importava, contanto que vencessem a batalha. Ele olhou para o mapa novamente. Estavam a um passo de encerrar aquela longa jornada de volta. Tudo estava correndo conforme o planejado. Os movimentos finais foram tão bem executados que ele se sentiu, de certa forma, recompensado. Isto é mais atraente do que um jogo de xadrez, mais desafiador do que uma viagem de caça. Posso acabar ficando viciado. Quase parecia que aquilo melhorava o seu charuto. Ele havia enganado seus inimigos e até mantido seus aliados na expectativa enquanto preparava seu golpe de mestre. Esta era sua chance de colocar em prática todas aquelas táticas e estratégias teóricas que havia estudado na academia militar. Para um comandante, especialmente um que estava no campo de batalha como Zetor estava agora, aquilo era a realização de um sonho. Ganhar isto será o prêmio máximo. Anseio pelo sabor da vitória. E o vinho sempre tem um gosto melhor quando se está com sede. Vinho delicioso. O néctar dos deuses. Uma ambrosia tão sedutora que um único gole bastaria para te encantar. Para os soldados recém-recrutados que haviam sido enviados para o leste, seria como veneno. Uma forma de lhes dar esperança e motivá-los. Mas, se alcançarem a vitória aqui, certamente a desejarão pelo resto de suas vidas, não importa o custo. Isso abafaria as vozes dentro do Conselho de Autogoverno que questionavam as chances de vitória do Império. Em outras palavras, foi a faísca que faltava para incendiar o exército. Sou pior que o próprio diabo. Se ele conseguisse vencer essa luta, significaria que haveria outra à sua espera. Haveria esperança para um novo dia. O único problema era que ele precisava viciar o país inteiro no vinho venenoso que ele havia preparado. Infelizmente, era a única coisa que lhe restava. O que mais ele poderia esperar? É por isso que devo ter a coragem de tentar. Ele sabia que era um hábito incorrigível. Ele também percebeu que, no fundo, não desejava mais mudar seus hábitos. Era uma espécie de desespero, fruto da situação terrível em que as circunstâncias o colocaram. Era um verdadeiro dilema, pois não havia mais nada que ele pudesse fazer. Era difícil descrever a sensação de saber que o destino de seu país dependia de sua capacidade de salvar a guerra. Um fardo pesado havia sido colocado sobre seus ombros, mas ele aprendeu a suportá-lo com serenidade. Ele precisava ser assim se quisesse arcar com essa crise nacional por tanto tempo. Hesitação, hein? Talvez eu relutasse mais se fosse um simplório, como aquele idiota do Rudersdorf que bate janelas e grita por qualquer coisa. Parece que não posso me dar ao luxo de ser tão simplório. Era por isso que o tenente-general Zetor sempre era acusado de ser excessivamente acadêmico em suas avaliações. Uma onda de nostalgia o invadiu, embora tais emoções lhe fossem inúteis agora. Ele voltou sua atenção para o plano de guerra. Bateu repetidamente o dedo em cada um dos pontos do mapa. O ponto saliente, sua base e suas linhas de comunicação na retaguarda. Ele reorganizou meticulosamente suas tropas e as posicionou cuidadosamente contra o inimigo fortalecido, camuflando suas posições tão bem que até mesmo suas próprias tropas reclamavam de sua aparente série de retiradas sem sentido. A federação estava, sem dúvida, ainda cautelosa. Com grande pesar, ele teve que reconhecer seu formidável oponente. Era provável que eles já estivessem cientes de seus hábitos e métodos. Isso significava que eles tinham uma estratégia específica para combater suas táticas de guerra de manobra. Era natural que tivessem, era assim que ele preferia fazer guerra. E, no entanto, o tenente-general Zetor deu uma tragada em seu charuto enquanto confirmava suas suspeitas, inspecionando as posições inimigas. O inimigo está cauteloso, exatamente como eu esperava, ou pelo menos é o que parece. Ele havia armado a armadilha mais simples, clara como o dia, ensinando ao inimigo era preciso ter cuidado com seus hábitos. Essa era a essência de sua arte. Pelo jeito como pareciam não estar atraindo o inimigo, seu plano era plausível. Plausível sendo a palavra-chave. A certeza era como um pássaro azul da felicidade. Era a única certeza em um mundo terrivelmente incerto. Em todo caso, Zetor havia plantado suas sementes e cuidado do campo com esmero. A única coisa que restava agora era a colheita. As colheitas não são de forma alguma garantidas, não até que as plantações já estejam em segurança nas mãos dos clientes. Depende se temos foices suficientes. Descobrir que temos poucas pode ser muito doloroso. Nem mesmo os melhores agricultores conseguem fazer um bom trabalho com ferramentas enferrujadas. Para manter as foices afiadas precisavam de tempo, que era escasso mesmo nos melhores momentos. A escassez talvez não impedisse completamente a colheita, mas mesmo assim, era um grande incômodo. Só de pensar na quantidade de trigo que ele poderia perder por causa desse simples fato, Zetor já ficava tonto. Tudo o que ele conseguia fazer era encarar o mesmo teto velho e manchado acima dele, com as mãos entrelaçadas distraidamente. Acho que agora tenho uma ideia do porquê de palácios e igrejas ao redor do mundo pintarem seus tetos. Seus antecessores certamente compartilhavam das mesmas preocupações que ele. O propósito dos murais no teto era o conhecimento empírico, que só podia ser obtido através de intensa angústia mental. E agora, o que fazer? O que fazer? Seu objetivo era mostrar aos novos recrutas um raio de esperança através da vitória. O problema era que ele não tinha orçamento para isso. Optar pelo caminho mais seguro ainda lhes renderia alguma recompensa, mas provavelmente mínima. Para começar, a centralização é um princípio fundamental da estratégia. A pior estratégia é aquela que se mostra frágil por dispersar seus recursos entre muitos objetivos. É imprescindível manter suas forças unidas. Será uma aposta. Zetor sabia que só conseguiria ficar olhando para o mapa por um certo tempo antes que se tornasse inútil. Quais seriam as consequências se ele falhasse? Ser repreendido pelos professores de história ao relembrarem aquele momento? A necessidade de tomar uma decisão estava estampada em seu mapa, bem diante de seus olhos.
Isso me lembra o Reno. É difícil dizer que essa é a maneira correta de elaborar uma operação. Mas, no fim das contas, um plano operacional não é algo que se possa criar apenas com a cabeça fria. Não importa a estratégia que você elabore, ela não passa de teoria até chegar ao campo de batalha. Os planos sempre acabam dando errado quando o tiroteio começa. Zetor sabia disso, mas mesmo assim era difícil para ele aceitar. Pensar que depois de arriscar tudo para concentrar suas forças, ainda assim descobriria que seu número era insuficiente. Ele passou a mão pelo mapa. Um sorriso ambíguo surgiu em seu rosto. O que teria acontecido se a necessidade não nos impulsionasse para frente com o chicote na mão? A necessidade é a mãe da invenção e da inovação. Se ele achasse que poderia ter arcado com os custos, Zetor provavelmente teria optado por uma opção mais segura. É bem possível que, em outras circunstâncias, ele até tivesse deixado o planejamento a cargo de um subordinado. Esse era o tipo de homem que ele era. Em comparação, ele achava muito mais simples ir para a linha de frente, onde o perigo estava por toda parte. Se morresse, perderia apenas a própria vida. Comandar um exército era completamente diferente. A vida de milhares estava em suas mãos. Agora, quando começar? Sim, essa é a pergunta de 1 milhão de Reichsmarks. Nesse instante, ouviu-se uma batida firme na porta. Zetor estava tão absorto em seus planos que não ouviu o visitante se aproximar. O general balançou a cabeça para clarear os pensamentos e deixou o jovem comandante entrar. Um sujeito com aparência nervosa entrou. Ele parecia tão ansioso que quase contagiou a todos com a preocupação quanto ao futuro do país. Há algum problema? Preparar-se para o pior era outro hábito dele. Seu tom de voz sempre ficava tenso em momentos como esses. Bem, senhor. Há alguém aqui da capital para recebê-lo. O tenente-general Zetor deu uma risada um tanto sem jeito. Ele se perguntou se era seu tom áspero que havia deixado o jovem oficial nervoso. Minhas desculpas. Não costumo culpar o mensageiro. Por favor, acompanhe nosso convidado até a entrada. Se não houvesse um mensageiro do lado de fora, o general poderia muito bem ter zombado. Mas ele não era do tipo que implicava com os oficiais mais jovens. Ele precisava tomar sua decisão final. Era o pior momento possível para uma visita oficial, mas essa era a vida de um oficial de operações. Ele engoliu a frustração e esperou a chegada do convidado. Para sua surpresa, ficou bastante contente em vê-lo. Uma figura pequena caminhou pelo corredor e entrou em seu escritório. Ele baixou o olhar para vê-lo melhor. O oficial baixinho era jovem o suficiente para fazer o sujeito nervoso de antes parecer um veterano. O exército imperial era grande, mas não havia um único soldado mais baixo do que o tenente-coronel mágico que estava diante dele. É você, tenente-coronel de Gurechaf. Se eu soubesse que você era o oficial enviado, teria preparado um café. O general sorriu afetuosamente. Quando perdido durante uma caçada, quem melhor para consultar do que um cão de caça? Sim, senhor. Vim entregar isto ao senhor. Parece que aquele velho teimoso teve a consideração de ceder alguém do seu calibre para a frente oriental. Acho que até um cachorro velho aprende truques novos. Pelo menos esta guerra horrível serviu a algum propósito. Poderia confirmar as mensagens, por favor? Tânia ignorou a brincadeira com um gesto de desdém e com suas mãozinhas estendeu 2 envelopes lacrados. De Gurechaf permaneceu em posição de sentido em silêncio. Sua missão era entregar uma mensagem. Vamos dar uma olhada. O tenente-general Zetor rompeu os lacres e examinou cada uma das cartas antes de soltar uma sonora gargalhada. Não tenho tempo para nenhuma dessas duas coisas. Uma mensagem tediosa e uma saudação sem valor. É um enorme desperdício de pessoal ter alguém com suas habilidades para fazer isso. Imagino que o céu esteja nublado como sempre na pátria. O primeiro envelope continha uma carta do Departamento de Recursos Humanos. O segundo era uma mensagem política. Eu já esperava que isso acontecesse na maior parte dos casos. Zetor pegou o charuto que estava no cinzeiro e acendeu-o com um fósforo. Esfregou o queixo enquanto dava uma tragada. Embora a política na pátria sempre se movesse a passos de tartaruga, isso era um bom sinal. As notícias não eram exatamente ruins. Se o Ministério das Relações Exteriores tivesse se lembrado do significado das palavras diplomacia externa, talvez houvesse uma maneira diferente de terminar a guerra. Pelo que Zetor podia perceber, essa era a melhor saída para o Império. Caso sua pátria decidisse seguir o caminho certo, ele encontraria uma maneira de se manter no poder. Ele estava perfeitamente disposto a esperar pelo melhor resultado possível se isso significasse eliminar a necessidade de um plano B para o exército, o que praticamente equivaleria à destruição total. Como disse um amigo certa vez, o tempo é limitado. Mas Zetor não estava particularmente interessado em tomar uma decisão suicida baseada unicamente na falta de tempo. Tudo o que ele podia fazer era lutar pelo futuro. Era precisamente por isso que valia a pena considerar sua aposta na frente oriental. As cartas são ultra-secretas, mas ambas contêm boas notícias de certa forma. Agradeço-lhe, coronel. A propósito, o senhor foi informado sobre o conteúdo delas? Não, senhor. Recebi apenas ordens para entregá-los ao senhor. Muito bem. Gostaria de celebrar este momento feliz com vocês antes que as dificuldades que nos aguardam cheguem. Parece que os superiores reconheceram minhas contribuições para o esforço de guerra. Estou sendo promovido. Então o senhor logo será um general de carreira? Que ótima notícia, senhor. Não foi fácil para o general conter um riso ao agradecer a de Gurechaf pelas felicitações. Para o tenente-general Zetor, era pura ironia ser promovido a general Zetor justamente antes de lançar sua ofensiva. Na verdade, Rudersdorf está me alfinetando.
Que idiota! Ele aprendeu umas técnicas políticas inúteis. Bem que ele podia virar burocrata. Ele sabia que Rudersdorf queria deixar a Frente Oriental inteiramente sob seu controle, um pedido irrazoável para um mero tenente-general. Embora estivessem atrasados, ele finalmente tinha as credenciais necessárias para justificar o que já estava fazendo. Era uma atitude ponderada como planejador operacional, mas só poderia ser descrita como insuficiente como oficial do Estado-Maior. Ele desejava esse título quando chegou à Frente Oriental. Ou isso, ou algum tipo de autoridade bem definida para acompanhar a promoção a general. O título de general era um marco importante para qualquer militar de carreira, mas não empolgou Zetor. A outra mensagem é tão inútil quanto a minha promoção. É uma carta comum. Não há nada digno de nota, a não ser o fato de que Rudersdorf está perigosamente perto de tomar uma medida drástica. Como era meu dever transmitir as mensagens com a máxima discrição, não posso falar pelo conteúdo delas. Que resposta burocrática da sua parte, coronel. Ou talvez fosse assim que as coisas sempre funcionavam no Estado-Maior. Zetor nunca se importou com essas politicagens enquanto esteve lá, mas agora que estava de fora, observando, aquilo lhe parecia diferente. Documentos relacionados a assuntos políticos sempre foram considerados ultrasecretos dentro do Império. Para um homem lutando na linha de frente da guerra, porém, o conteúdo deles não passava de uma anotação mental. A natureza do que constituía uma questão urgente era diferente para um oficial de alta patente em posição no campo de batalha. Eles se importavam com o rumo que a batalha tomaria em 3 semanas ou 3 meses, considerando a situação atual, não com a política que estava em voga no momento. Preciso que você me transmita uma mensagem verbal. No momento, sou um homem de operações. Prefiro falar sobre planos do que sobre política. Jamais imaginaria que alguém de tão alto escalão quanto o senhor ignoraria a política. Claro que não os ignoro completamente. A política é uma parte crucial da grande estratégia, e a estratégia é o que dá sentido às operações. Dito isso, é importante que nós, que lutamos na frente oriental, não percamos de vista o que está à nossa frente. Para alguém como eu, há soldados demais que preciso manter vivos para me preocupar com manobras políticas. O tenente-general Zetor coçou o queixo enquanto continuava a falar. Bem, parece que estamos caminhando na direção certa, então agora posso conduzir as operações em paz. Deixarei que ele vos dê os detalhes. Considerando a natureza sensível das cartas que ela lhe entregou, enviar o oficial de magia como mensageiro foi uma escolha legítima, burocraticamente. Falando nisso, deixando de lado o que Zetor considerava informação importante por enquanto, esses documentos detalhavam o funcionamento interno do Império. Seria catastrófico se eles caíssem nas mãos dos inimigos. Nesse sentido, ninguém questionaria a decisão de Rudersdorf de colocar o tenente-coronel de Gurechaff, o famoso White Silver, agora conhecido como Rusted Silver, no comando da entrega. Zetor, no entanto, tinha outra coisa em mente para seu mensageiro. Foi uma boa leitura, disse o general enquanto ateava fogo às 2 cartas com um fósforo. Enquanto as cinzas caíam no cinzeiro, ele passou para o assunto que realmente queria abordar com ela. Coronel de Gurechaff, eu também tenho autoridade para lhe dar ordens. Que tal? Gostaria de fazer um pequeno trabalho para mim? Senhor, tenho grandes esperanças de que você entrará para a história como a personificação do mago aéreo ideal. Você tem alguma objeção a como me sinto? Gostaria de saber sua opinião. Não, senhor. Ela assentiu com a cabeça, mas havia algo em sua expressão que demonstrava perplexidade com as palavras pequeno trabalho. A mesma expressão também revelava seu forte senso de obrigação em cumprir ordens. Era uma expressão facial e tanto, pensou Zetor. Ele precisava de mais botas, no entanto. Então pediu a ela, mesmo sabendo do incômodo que estava causando. Ele fez isso porque sabia que podia confiar no tenente-coronel mágico para fazer o trabalho direito. Ótimo. Muito bom. Fico feliz que você não tenha se esquecido de reservar um tempo para se divertir no leste. Vamos começar com uma breve conversa sobre a guerra. O soldado baixinho carregava a pista que procurava há tanto tempo. Um oficial de magia aérea de campo altamente qualificado e em quem pudesse confiar era mais valioso que ouro na frente oriental. Ele não deixaria essa oportunidade escapar. O general sempre delega as tarefas mais difíceis com uma expressão amigável. É um talento dele. Em outras palavras, ele sabe como amenizar um fardo. Um presente. Essa é uma habilidade importante para um gerente talentoso, mas Tânia não consegue deixar de ficar admirada com a maneira como o general Zetor a aperfeiçoou. Eu sei como me esquivar de trabalhos chatos como esse, graças aos meus tempos de funcionário de escritório, mas para Tânia não há escapatória quando as ordens vêm diretamente da boca do dragão. Em outras palavras, o general Zetor é mestre em atrair talentos. Ele pode até ser o melhor nisso. Não há outra escolha a não ser acatar o pedido dele. Vou precisar ter muito cuidado com qualquer tentativa de me afastar de um superior como este. Todo chefe odeia perder funcionários. Faz sentido. Como dizem no Japão, um pássaro que sai do ninho deve deixá-lo limpo. Mas os pássaros não precisam se preocupar com isso até que possam voar de verdade. Tânia deveria. Não, a resposta dela precisa ser genuína justamente porque ela está tentando sair. Sem falar que quanto mais informações privilegiadas ela tiver, maiores serão as chances de ser recebida de braços abertos onde quer que vá. Acima de tudo, embora Tânia atualmente goze de certo nível de fama dentro do exército imperial, isso pode não se aplicar aos países vizinhos. Dependendo do quanto eles a conhecem pessoalmente ou da propaganda a que estão sujeitos, devido à falta de relações com o Império. Falar sobre as excelentes credenciais militares de Tânia para autoridades de outros países pode ser pior do que inútil. O nome de Tânia precisa ser conhecido em todos os países para os quais ela poderia desertar, e ela precisa ser a pessoa a visitá-los. Para isso, ela precisa ser enviada a campo com mais frequência para garantir ainda mais reconhecimento. Por isso, atendo ao pedido de Zetor com uma resposta sincera. A seu critério, senhor. Excelente. Dê uma olhada no mapa. Este é o estado atual da guerra.
Ele aponta para a mesa, que tem um grande mapa estendido sobre ela. Os olhos de Tanya, guiados pelo dedo dele, percorrem as extensas anotações sobre todas as disposições da frente oriental. São segredos militares de dar água na boca. Qualquer soldado de carreira, se tivesse permissão para ver, perceberia instantaneamente que o exército imperial está sendo repelido. Toda a sua frente está recuando lentamente. E com quase nenhum reforço chegando e uma grave falta de poder de fogo em sua linha defensiva, a situação é tão ruim que dá vontade de chorar. Existem muitos pontos fracos gritantes. Mas por algum motivo não é um mapa de um exército derrotado. A situação parece ruim, mas há algo no mapa que não indica sinais de colapso. Você acha mesmo? Mesmo tendo sido empurrados para trás até aqui? O tenente-general Zetor parece estar gostando disso. Como ele mesmo diz, o fato inegável é que o Império foi forçado a ceder muito terreno. Nossos inimigos estão atacando uma linha defensiva frágil. Nesse sentido, o mapa está evidenciando a fraqueza do Império. No entanto, há outra diferença em relação à última vez em que Tanya foi enviada para o leste. Todos os pontos de estrangulamento fatais estão perfeitamente protegidos. Uma consequência direta da contínua contração da frente é que todas as brechas em sua linha foram efetivamente preenchidas. Para dizer de forma delicada, a linha de frente foi completamente reorganizada. Dito de forma menos benevolente, o general Zetor ajustou a linha abandonando completamente todas as posições que pareciam difíceis de manter. Deixando esses detalhes de lado, o mapa retrata uma redistribuição estratégica extremamente radical. A operação retrógrada lenta e constante parece limpa demais. Independentemente da impressão que isso possa causar aos outros oficiais imperiais, tenho certeza de que a Federação concordaria com sua afirmação. Isso, claro, se eles forem tão inteligentes quanto você. O que você acha? Pergunta o general a Tanya, olhando-a com os olhos. Continuo perplexo. Será que ele percebeu que eu ando considerando a possibilidade de me mudar? Não pode ser. Estou pensando demais. Mas se não for isso, então ele está pedindo para Tanya pensar sob a perspectiva dos inimigos deles. Gostaria de ver suas caras carrancudas. Devem estar pensando que foram enganados, senhor. Sem dúvida. Vejam como recuamos com tanta precisão. Quando desenharem o mapa, vão conseguir adivinhar qual foi a minha decisão. Imagino que os estrategistas militares deles estejam furiosos agora. Ele sorri. Quase consigo distinguir o contorno das presas afiadas que ele tenta esconder. O tenente-general Zetor se vangloria para Tanya. Acho que eles erraram nos cálculos sobre o nosso plano. Que o exército imperial está focado principalmente em consolidar suas conquistas. Sim, parece que eles se esqueceram da dominância no campo de batalha. Esse sempre foi e continua sendo o meu verdadeiro objetivo. Vou dar a eles toda a terra que quiserem. O preço que terão que pagar por isso é o controle. Isso é algo que só um general que conseguiu tal feito na frente do Reno poderia dizer. Um general menos experiente jamais teria sequer tentado uma reorganização tão radical de suas forças. Mas este general consegue. Ele é um homem capaz de ordenar que seu exército recue quando julga necessário. Seu raciocínio é sólido, mas é incrível que ele consiga executá-lo com tanta perfeição, sem concessões. A maioria das pessoas hesitaria em sua posição ou cederia à pressão dos pessimistas. É impossível que um oficial comandante comum execute uma retirada estratégica tão exemplar como essa. Eu realmente não quero deixar um superior tão capaz. Mesmo que eu pretenda mudar de emprego, espero poder fazê-lo em bons termos, com o apoio e a recomendação de um homem tão competente quanto ele. O único problema é que Tanya não só tem opções limitadas, como também qualquer pessoa que pudesse servir de referência para ela provavelmente se aliaria ao Império caso perdessem a guerra. Isso é um problema enorme, mas não é algo que eu possa descobrir aqui e agora. Balanço a cabeça negativamente e me concentro na tarefa em questão. Mudar de emprego é importante, mas é igualmente importante que Tanya não fracasse no atual. Se ela vai mudar de emprego, é imprescindível que demonstre sua capacidade até o fim. Só quem é competente e ambicioso é recrutado. Que nação quer contratar alguém que comete erros básicos? Hora de me concentrar em tudo que aprendi como soldado. Este também é o momento perfeito para recorrer ao que me lembro da história e à experiência de 2 vidas. Analiso o mapa várias vezes antes de apresentar algumas considerações sobre a operação em curso, e então me deparo com uma revelação surpreendente. Permita-me ser franco com você. Acredito que você tomou uma decisão corajosa. O plano é excelente, não consigo acreditar que ele tenha chegado tão longe. Para a maioria das pessoas, é mais difícil desapegar do que adquirir coisas. Há muitos tolos tão obcecados em manter o que possuem que acabam perdendo tudo. Por isso, é importante saber quando você deve minimizar suas perdas. Para salvar todo o esforço de guerra, o general atraiu as forças inimigas enquanto descartava territórios que não poderiam ser mantidos de qualquer forma, a fim de se preparar para o que viria a seguir. A precisão dos seus cálculos me faz querer elogiá-lo aos 4 ventos. Usando o mesmo raciocínio que me levou à decisão de buscar um novo emprego, o tenente-general Zetor entende que precisa minimizar as perdas. Esse homem merece absolutamente ser promovido a general de divisão. Isso também pode explicar por que uma análise minuciosa de todo o mapa revela uma formação anormal. Houve um inchaço notável em um ponto da linha de frente. Sempre que meus olhos passam por ali, não consigo deixar de notar aquele ponto específico. Ele se destaca como um dedo dolorido. Naquele local, uma saliência estava se formando. A linha de frente do Império havia sido rompida com muita facilidade. E essa saliência parecia o início de um câncer mortal que ameaçava corroer toda a frente do exército imperial. E, no entanto, como poderia haver apenas um tumor visível? Deveria haver limites para o quão deliberado se pode ser com esse tipo de coisa. O que você acha?
Tânia responde à pergunta de seu superior com um elogio sincero. Isto só pode ser descrito como arte, senhor. Ninguém mais nesta guerra seria capaz de realizar uma façanha como essa. É nada menos que o produto de um trabalho de mestre. Honestamente, o exército imperial deveria oferecer um bônus ao vice-diretor. É importante que o talento e o trabalho sejam recompensados de forma proporcional. Ah, é? Que bom que gostou. Então o senhor aprecia as belas artes, coronel? Não tenho confiança no meu senso estético. Sou apenas uma policial que gosta de movimentar o corpo, não o pincel. Mas até eu consigo reconhecer o encanto de algo tão belamente orquestrado. Qualquer oficial superior que use a cabeça para algo além de servir de cabide concordaria com o comentário de Tânia depois de olhar para este mapa. Será que o tenente-general Zetor é algum tipo de vigarista? Se é astutamente perverso ou terrivelmente brilhante, é uma questão de semântica. De qualquer forma, fico feliz que esse estrategista do nosso lado seja muito mais talentoso do que os dos nossos inimigos. Definitivamente quero manter um bom relacionamento com esse homem, se possível, mesmo que eu siga em frente e acabe mudando de carreira. O senhor pretende eliminar este ponto saliente? O que te faz pensar isso, coronel? Ele pareceu surpreso. Tânia respondeu sem hesitar. O seu ponto forte está demasiado bem posicionado. Olhem para o mapa. Há uma lacuna em nossa linha de frente, onde não temos forças para enfrentar o inimigo. Entendo. Então, o detalhe parece legítimo até certo ponto. Dito isso, posso afirmar que é artificial. Me desculpe por dizer isso, mas eu sei como o senhor caça. Esta é uma armadilha tão boa quanto qualquer outra que eu já vi. Bons olhos, coronel. Tânia acertou em cheio. Ou pelo menos ela acena com a cabeça como se quisesse dar essa impressão. Essas são realmente as únicas vezes em que Tânia age como alguém da sua idade. Isso significa o que eu estou pensando que significa, senhor? De fato, consegui atrair o exército inimigo para uma armadilha. Foi um trabalho árduo. Atrair o inimigo enquanto se realiza uma retirada cuidadosa e organizada? Isso é material para livro de história, senhor. Atrair o inimigo e destruí-lo, muito mais fácil dizer do que fazer. Na verdade, a dimensão do que o general Zetor está tentando fazer torna isso praticamente impossível. Ele está habilmente cedendo terreno para atrair o inimigo, com o objetivo final de aniquilar seu exército de campo. Se esse plano for bem sucedido, será estudado por muitos anos. Sinceramente, não consigo acreditar que ele tenha conseguido fazer isso. É um pouco cedo para elogios, coronel. Não importa o quanto você planeje, não passa de um amontoado de rabiscos no papel até que você realmente consiga realizar. Mas, senhor, seu plano está se desenrolando exatamente da maneira que o senhor deseja, não é? Nossos inimigos vêm da mesma linhagem dos soldados do Império Russo. Por mais imperfeitos que sejam, é cedo demais para presumir que se esqueceram de como dançar balé. Esperemos que este velho saco de ossos ainda seja capaz de dançar uma ou duas vezes. Será que seus inimigos realmente conseguiam prever o que estava por vir? Não posso descartar essa possibilidade completamente, mas parece altamente improvável. Mas por outro lado, sempre existe uma chance. Então, o que você acha que eles farão em seguida, coronel? Será que eu poderia ter um momento para pensar, senhor? Os oficiais de Estado-Maior estão constantemente pensando em como podem superar, enganar e manobrar seus inimigos. Com base nisso, Tânia balança a cabeça negativamente. O problema é, eu não tenho a mínima ideia de qual seja a resposta certa. Coronel, o tempo acabou. Isto é guerra. Não posso lhe dar o dia todo. Então, optarei pela estratégia agressiva. Apesar de saberem que é isso que queremos que façam, eles farão o nosso jogo de propósito para nos forçar a revelar exatamente as nossas cartas. Não é exatamente a mesma coisa que a operação de portas giratórias na frente do Reno, mas acredito que esta seja uma boa oportunidade para cercá-los. Como você faria isso acontecer? Tânia responde no instante em que o tenente-general Zetor termina sua pergunta amigável. Um movimento de pinça visando a base do grupo inimigo seria a abordagem ideal. Uma vez que isolemos esses incompetentes de seu território, podemos fechar fileiras e alcançar a superioridade local. Era difícil descrever a sensação gratificante de ouvi-la dizer aquilo. O melhor exemplo que Zetor conseguiu dar foi o de ter um grande veado exatamente onde se queria durante uma caçada. Existia alegria maior do que ficar à espreita, mirando com a mira em uma caça de grande porte antes de fazer o disparo perfeito? Ele havia conseguido enganar até mesmo a tenente-coronel mágica que estava diante dele. Era uma oficial superior, alguém que conhecia seus planos. Bem, até certo ponto, pelo menos. Mesmo assim, ele havia conseguido enganá-la. Eu teria considerado essa resposta correta quando dava aulas na academia militar. O que? Pelo olhar vago em seu rosto, ele percebeu que ela havia sido pega por surpresa. Sua emboscada estratégica havia enganado Degorechaf, um dos maiores tenentes-coronéis mágicos da história. A sensação de satisfação era indescritível.